Fala galera, vamos para o nosso quinto episódio, né, da Mais Riso Cast. Graças a Deus, tudo dando certo, estamos crescendo, pessoal tendo bastante feedback positivo. Você que está chegando agora também, vamos deixar para você aqui os últimos 4 que a gente lançou, já dá até para maratonar, acompanhar várias histórias aí de dentistas e protéticos que a gente vai contando aí a cada episódio. Hoje estamos aqui com uma convidada especial, né, que é a Eliane Antonelli, empresária do Grupo Antonelli, hoje várias empresas, né, Eliana? Também fundadora da Missão Sorriso, projeto que tive o privilégio de estar junto com você aí, de estar conversando. Seja bem-vinda. Que isso, a honra, o prazer é todo meu, o privilégio estar aqui, né? O privilégio é todo nosso. E a primeira vez, gente, então nem sei como que funciona, mas estamos aqui. Não, fica à vontade, deixa fluir Amém, que vai embora. Amém. Antes da gente começar, a gente tem sempre que agradecer nossos parceiros, né? Que é o que permite que a gente faça isso toda semana, que é a Dental Adelar, né? Inclusive, hoje tá aqui com a gente o Bruno. Seja bem-vindo também, Bruno. E você sabe, eles têm a Dental, trabalha tanto com a área de prótese, venda em geral para odontologia. A Septio, que também trabalha com a gente, com a UPA Dental, que eles são representantes no Centro-Oeste de polidores, algumas coisas para laboratório e dental também. E a Mais Riso Alinhadores, que é um projeto nosso, né? Que a gente está começando aí, se Deus quiser, vai ganhar o Brasil todo. Amém. A gente tem sempre que agradecer esse pessoal. Vamos lá, conta um pouquinho sobre você pra gente. Então, falar da Eliane, né? Falar de uma história que começou na infância, né? Com valores muito, muito fortes. E não tem como não começar do começo, né? Johnny. Então, eu fui nascida e criada numa região ali próximo de Caldazinha. O pessoal acha que é perto de Goiânia, é perto de Caldas Nova, né? Caldazinha. É bem ali pertinho entre Bela Vista de Goiás e Caldazinha. Meu pai tinha um sítiozinho, uma chacrinha, e lá que eu fui criada, lá que eu cresci na minha raiz, minha essência é de lá. E o que eu acho bacana de contar foi sobre a identidade que minha mãe colocou em mim, sabe, Everton? Sim, Porque pra gente chegar aqui com a identidade, hoje as pessoas falam: ah, Eliane, como que você tem coragem de se expor? Como você tem coragem de estar te mostrando, né, as fases da sua vida? Mas eu falo, eu só tenho coragem disso por uma identidade que foi colocada muito, muito forte em mim, na minha infância, com tudo aquilo ali. Minha mãe, eu falo assim que ela é uma guerreira, né? Ela queria ter 10 filhas mulheres, teve 6. 6. São você e mais 5. Eu mais 5. E eu sou a rapa do tacho. E muito humilde, muito, muito mesmo. A gente, assim, sem nada, sem energia elétrica, sem nenhum tipo de conforto na vida. Não tinha banheiro pra gente ir. Eu falo, até hoje eu brinco com meu pai. Falei, pai, 6 filhas mulher, como que era isso? Não tinha, era mato mesmo. O pessoal fala, Eliane, mas como assim? Não tinha. Então era uma casinha muito simples, de um quartinho ali. Eu com minhas irmãs, como eu era caçula, sempre já estava vindo para Goiânia, né? Todas foram mulheres? Todas, 6. Meu pai, imagina, na roça, a gente com um monte de dificuldade, precisando plantar, precisando tudo, e era quem? Só filha mulher. Por isso que eu falo que eu acho que foi tentando tanto, falando, não, chega, né? E minhas irmãs sempre foram essas mulheres trabalhadeiras, né? Ajudava meu pai, que era sozinho, né? Ele sozinho para prover tudo, então a gente meio que foi isso. E minha mãe, ela colocou 2 coisas muito fortes em nós. O que eu acho bacana, que é o que eu sou hoje. O que eu sou hoje, assim, a essência, a sua essência hoje, né? Daquilo que ela falava. Então, ela virava pra gente ali no meio do mato, sem nada, sem nenhuma... Nada. Eu falo assim, nada. Ela virava pra gente e falava assim, filhas, vocês são as meninas mais lindas que existem no mundo. Eu tenho as filhas mais lindas que existem no mundo. E só que nós era feia. O tanto de pensar que nós era feia, derrubado, era mais. E eu fico, mãe, como que isso foi importante pra gente ter uma identidade forte, né? E hoje é uma coisa que você leva muito, você fala muito disso, muito, né? Que você tem a sua beleza e tal. E eu acho isso tão bacana. Por uma identidade que foi colocada lá na infância da minha mãe, enquanto a gente não tinha nada, e ela já via
as filhas dela como as mais lindas, mais bonitas. E outra coisa que ela falou também, que eu acho que isso é a nossa essência também, que ela falava assim que nós era rico. Ela fala assim, nós somos ricos porque nós temos terra. A gente não passa fome, a gente pode plantar, a gente come do que planta. Então foi... Tava tudo tranquilo, né? Tava tudo tranquilo. E assim, a gente cresceu sem ter nada, mas tendo tudo. Tendo tudo isso. Então, assim, eu fui conhecer Goiânia, conhecer cidade grande. Era muito difícil minha mãe trazer a gente em Goiânia. Então, geralmente, levava em Bela Vista. E quando eu cheguei em Goiânia, cidade grande, a gente era igual bicho. Tudo era novidade, né? Tudo. E na roça, a única pessoa que a gente tinha acesso de ter as coisas era o leiteiro que trazia o leite para a cidade e levava alguma coisa Então, vocês daqui. praticamente não saíam, vocês só ficavam Não, dentro de casa. só lá na roça. E vocês trabalhavam lá também? Todo mundo O ajudava? dia inteiro. Deixa eu te falar, minha mãe, uma coisa também que ela fez, que as filhas dela também tinham que ser as mais trabalhadeiras que existiam no mundo. Porque ela tinha medo da gente ser preguiçosa. Porque na roça, assim, só casava quem era trabalhadeira, né? Então, minha mãe, ela desde pequena punha nós para trabalhar, capinar. Minhas irmãs mais velhas sofreram mais do que eu, né? A mais nova sempre tem o privilégio, né? Minhas irmãs mais velhas matavam porco. Minha irmã mais velha tirava leite, fazia tudo. Eu fazia de tudo também. Passava aradinho, plantava. Essa é a raiz minha, 100%. Pobre de não ter nada. Eu falo isso não para falar assim... Lá não existia papel higiênico, lá não existia um sorvete para minhas irmãs nem para mim. Era no meio do mato, era assim, tomar banho na bica. Era tudo muito... Bem raiz, né? Eu falo raiz mesmo. O pessoal fala assim, ai, Eliane, você não é essa. Eu falei assim, eu sou 100% essa raiz. Rapaz, é isso que é bacana da gente contar a história de vocês. Que quem olha hoje, vê a vida que vocês têm... Né, o conforto que vocês têm, nem imagina que vocês passaram isso tudo. Não. Rato lá em casa, eu falo isso, rato lá em casa era mato. A gente dormia à noite, rato caindo em cima da gente, e sem energia. Então, tipo assim, era vela, era lamparina, e assim, muito aquilo lá. Mas naquilo não nos... É isso que eu falo que é identidade, que é você ser bem resolvido com aquilo. Aquilo não para nós, estava tudo certo. Tava tudo bem, porque né? A gente não tinha a comparação que existe hoje, né? As pessoas se comparando. Perante a nossa região ali, estava tudo certo. E minha mãe, ela era muito brava. Então, assim, ela põe nós para trabalhar, castigo o dia inteiro. O chiqueiro lá em casa, sabe o que os castigos da minha mãe era? Olha os castigos dela. Não tinha esse trem de amor, não, minha filha. Era taca o dia inteiro e põe a gente trabalhar. Os porcos lá em casa, tinha que tirar todo dia, lavar eles. Porque ela inventava serviço o tempo todo. Os castigos... Ela não deixava vocês parados de jeito nenhum, os né? castigos é assim, vai lá lavar o chiqueiro agora. Vai lavar os porcos. De escova, tinha um pedacinho que era de cimento, ela pegava nós com escovinha, que é tipo sabão, ficava esfregando lá, aquilo lá. Então, minha mãe foi essa que colocou assim, vocês têm que trabalhar, não importa o que é, vai fazer com excelência. Era fogão de lenha. Sua mãe parece muito, que você contando a história, parece muito com a minha avó. Minha avó era desse jeito. Da roça, botou todo mundo para trabalhar. Sim, todo mundo cresceu na vida, todo mundo tá bem, mas eu acho que quando ela coloca isso desde o começo, a gente cresce com essa energia, né? Com essa vontade, e isso é bacana. E minhas 6 irmãs são todas trabalhadeiras. Elas falam que eu sou mais preguiçosa. Nossa, e o tanto que eu vejo você correndo, você não para. Mas as minhas irmãs são canhões de trabalho, todos trabalham demais. E minha mãe sempre foi essa. Então, tipo assim, o fogão de lenha lá em casa era fogão de lenha, mas tinha que buscar barro lá no coisa, passar barro para ela ficar branca. Tinha que ficar arrumadinho. Tudo. O quintal tinha que varrer todos os dias, a porta limpa. Então, era assim, ó, excelência em tudo tinha que fazer. Minha mãe cobrava muito isso. E meu pai era muito bravo também. Então, assim, a gente foi criado assim, muito rigor, com a disciplina, que eu acho que falta muito hoje nessa geração que a gente vive. Eu falo com meus filhos, eu erro muito porque... E capricho, né? O povo confunde muito riqueza com questão assim de você ser caprichoso, não importa, você não tem que ter tudo bonito, você tem que ter tudo bem cuidado. Uma vez, você falando isso, eu até lembrei, uma vez eu vi uma foto de um morador de rua, não é porque ele tava morando na rua que ele tinha que ser bagunçado, ele tava tudo arrumadinho, a cama dele, ele dormia, o livrozinho dele do lado e tal. E isso vem na essência da pessoa, independente da situação que ela esteja vivendo no momento, que ali você vai levar para a vida, né?
Eu falo, o dinheiro ele vai te potencializar aquilo que você é na sua essência. Sim. Eu sempre falo isso. O pessoal fala, Eliane, e hoje em dia? Eu falo assim, o dinheiro, ele te potencializa aquilo que você é na sua essência. Isso é pra bom e pra ruim. Pra tudo. Os dois lados, né? Porque eu falo assim, quem nasceu com essa essência de cuidar do que é bom, ele vai cuidar tendo pouco ou tendo muito. Quem é descuidado, não quer cuidar de nada, não importa, não dá valor, nunca vai dar valor. Não vai mudar nada, exatamente. Isso é verdade. Então, assim, eu falo assim, minha mãe pôs essa identidade muito bonita em nós 6, nas minhas 6 irmãs. E eu era caçula. E qual que era a nossa dor ali na roça? Minha mãe não queria que a gente não tivesse estudo. O sonho da minha mãe era que nós tivesse estudo. Então, como nós tínhamos 6, minha mãe sempre buscava professores para morar lá em casa para dar aula. Então, lá na roça, o que a gente tinha para aprender? Era grupinho. E lá não tinha. Aí minha mãe buscou professor na época. E na minha época já, conseguiu construir um grupinho. E eu fui uma das primeiras alunas desse grupinho alfabetizado. Com 7, 8 anos. Sua mãe que teve essa ideia, ela que começou isso. Minha mãe que buscava professor para ensinar. Que bacana. E minhas irmãs mais velhas, todas vinham para Goiânia para ser doméstica, mas para estudar. Então minha mãe era aquela mulher assim rica. Até hoje, a véia é mentira. Você tem que conhecer a figura dela. Ela se acha rica, rica mesmo, em todos os aspectos. E ela falava assim, eu quero que minhas filhas cresçam, eu quero que minhas filhas vão atrás dos sonhos dela, eu quero que minhas filhas estudam. E aí a gente foi alfabetizado nessa escola. Hoje eu falo, pessoal, Eliane, e aí, como que é a questão da sua alfabetização? Foi péssima. Até hoje, por esse lado, eu tenho dificuldade, porque era uma alfabetização muito cru, né, naquela época. A professora tinha a 4ª série para ensinar os outros. Então, assim, era uma pessoa que tinha bastante dificuldade, que dava o seu melhor para ensinar a gente ali. Então, assim, foi muito simples a nossa alfabetização, mas era o que a gente tinha de melhor. Então, a gente falava super errado e tudo. Mas estava tudo certo, eu era rica, minha mãe falou que nós era rica e bonita. E bonita não tinha precisado mais nada. Ia casar, vamos dizer assim, já estava tudo certo. E trabalhadeira, que minha mãe põe a gente para trabalhar e tudo. E aí, com 7 anos de idade, correndo atrás do meu sonho, eu falei com o meu primeiro empreendimento, que nasceu essa veia empreendedora que eu sou hoje, né? Você tem muito forte dentro de você. Que é muito, que também está lá na minha identidade, lá na minha essência, que foi vender laranjinha no campo de futebol. Eu falo assim, que todo empreendedor, ele primeiro tem que ter uma visão de uma necessidade, de uma demanda, e depois correr atrás daquilo. Então, empreender é isso, né? É ter a visão de uma necessidade do lugar e correr atrás dos seus sonhos para realizar. E outra, tem uma visão num dia, no outro ele já está lá. E eu fui 7 para 8 anos, eu vi um campinho de futebol que tinha as peladas lá, que o pessoal da fazenda juntava, e muito quente, falei, vou vender laranjinha para mim comprar uma bicicleta. O meu sonho era ter uma bicicletinha. E fui vendendo, fazendo as laranjinhas, vendi e comprei minha primeira bicicleta. Quando eu comprei minha primeira bicicleta, aquilo eu vi que era o quê? Empreender, vender, tem resultado, você pode crescer. Você pode fazer qualquer coisa daqui para frente. E essa é a raiz, eu acho, do empreendedorismo. E outra, você conseguiu realizar um sonho. Você falou, você tinha um objetivo, fez um planejamento, correu atrás e realizou. Ou seja, dali para frente você já sabia o que você tinha que fazer, né? Por isso que as pessoas falam assim, Eliane, você acha que todo mundo pode ser empreendedor? Eu falei, todo mundo pode ser empreendedor. Basta ele ter uma visão, correr atrás do seu sonho e alcançar seu objetivo. O duro é que as pessoas hoje, ela não buscam a visão, ela às vezes se paralisa na visão, não corre atrás para realizar. Eu costumo falar que existe um fator em comum em todos os empreendedores, inclusive os de sucesso. Eles trabalham muito, eles amam trabalhar. Muita gente tem visão, tem tudo, mas quer começar às 8, quer parar às 6 e não existe isso, né? A gente assim trabalha 16 horas por dia e feliz, contente, porque a gente sabe do objetivo. Eu acho que esse é ainda mais quem veio da roça, não tem preguiça de trabalhar. Não. Eu acho que isso é o que mais dá força pra gente, né? E aquilo foi algo que começou, esse lado do empreendedorismo. As pessoas falam, Eleanor, você empreende, tudo por quê? Começou lá, é aquilo que eu falo. O empreendedorismo potencializa aquilo que você é desde o primeiro. Exatamente. O primeiro vai te potencializar a chegar a uns resultados onde você quer, que sejam os maiores resultados do primeiro que você vai ter sua base. E ali foi. Aí eu comecei a vender revista Avon, Hermes, tudo. E ali virei vendedora. E aquilo brotou em mim, que eu gostava muito de comunicação. De conversar, de interagir. Oi, fulano, falar pelo nome.
Essa sempre foi eu, muito comunicativo. O leiteiro chegava, eu era... Você gosta muito de gente, né? Demais. E vender, toda hora você tá ali conversando, ouvindo a história. Eu falo assim, tem pessoas que falam, Liliana, eu não gosto de vender de jeito nenhum. Nossa, como você tem paciência. Eu falei, eu amo. É minha paixão, é minha profissão, nasci com ela. E eu não consigo me ver em outra coisa a não ser venda. Outra coisa. E aí como foi vendendo. E aí foi chegando perto dos meus 12, 13 anos, por ali, e a minha mãe já tinha esse medo da gente mandar. Aí ela mandou eu com 12 anos para a Senador Canedo para estudar na casa de um tio, passei por vários momentos e não consegui suportar a dor daquela pressão, era muito novinha e tudo. E aí, a prefeitura de Caldazinha, nessa época, já foi emancipada, tudo mandou buscar os carros para buscar na roça. Voltei para a roça e fiquei lá até meus 16. E aí, onde que surge que todo mundo fica rindo da minha história? Eu tinha 2 sonhos na minha vida que eu queria correr atrás deles assim. Com todas as suas forças. Todas as minhas forças. Eu sonhava, lá na minha cidade, lá em Caldazinha, lá nesse lugar, toda agosto tinha festa e tinha os cavalos de raça. E a gente que morava na roça, acostumados com os pagorezinhos lá, os cavalinhos lá, né? A gente via aquilo, a gente sonhava. E eu fechava o olho e falei, gente, imagina eu um dia tendo um cavalo de raça. É tudo que eu quero na minha vida, é ter um cavalo de raça. E depois eu conquistar um peão de rodeio. Então eu tinha 2 objetivos assim. Eliana, na sua adolescência, quando você cresceu, o que era o seu sonho? É de ter essa superação, de ter um cavalo de raça. Porque para mim ali era o poder, né? De consumo ali, era o cavalo de raça. E de casar com um peão de rodeio. E nessa época eu já tinha namorado, eu estava com quase 16 anos, já tinha tido uns namoricos com rapazes que trabalhavam na área de peão mesmo, tudo. Só que... Você correu atrás mesmo, hein? Tive meus namoradinhos lá, pouquíssimo, mas tive, eu acho que 1, 2. Porque eu era tão feia. O meu marido hoje fala assim, Deus guardou, você é uma pérola que estava escondida para ninguém ter tocado, mexido. Ele fala isso até hoje. E aí eu vim embora para Goiânia com 16 anos, com esses 2 sonhos muito fortes na minha vida. E o terceiro também era de conseguir correr atrás para ajudar minha família. Que eu queria poder ajudar, fazer algo por eles. Então, era essa, comunicativa e tudo. E aí, saí de lá rica, né? Que minha mãe falava que nós era rica, nós tinha terra. E bonita também, que eu acho que não tinha espelho, então a gente achava que estava tudo certo, tava tudo certo, tudo bom. E aí eu venho para uma cidade grande, onde que era tudo oposto daquilo que minha mãe sempre me falou. Aqui é onde você viu a realidade diferente, né? Aí é onde que eu falo que você tem que ter essa essência, na sua matriz mesmo ali, para você segurar os trancos. E quando eu fui crescendo, uma coisa que eu quero falar também, que é bom para incentivar outras pessoas que passam muito por isso, hoje o pessoal tem que falar de bullying, né? Que os adolescentes bullying. Gente, na minha época, não sei na sua, não era bullying não, gente. Era pior que a tal do bullying. Era pior que isso. E os meus bullying... É que hoje só deram um nome, né? Eu acho que foi isso. Hoje tá mais diferente, eu sempre falo isso. E quando eu fui lá na minha infância, que eu esqueci de contar, eu tive um berno no nariz. E o berno comeu a queixilhada todinho. Quando minha mãe, a moça que entrou, tal, comeu. Quando eles conseguiram me levar para Bela Vista, já estava tudo febre e tudo, que trouxe para Goiânia, eu tinha 1 ano e meio mais ou menos, o médico teve que cortar e comeu meu nariz por dentro. Nossa. E aí o médico falou assim, ela vai crescer e ela vai ficar com um buraquinho no nariz. E ela vai crescer, mas quando ela ficar maior, vai ter que fazer tipo um enxerto. E tudo, né? Só que, quando eu virei adolescente, vi que era meu apelido? Subricu de galinha. Meu Deus. Porque meu nariz se tornou um subricu de galinha. Tinha um buraco, aqui ó, cabia um dedo, quase passava aqui, e a ponta ficou sem mexer, né? Imagina, largo, a ponta e um buraco. E eu ia pra Caldazinha estudar nessa época, o pessoal, uma menina lá, gritava, olha lá, subricu de galinha chegando, olha subricu. Não. Só que aquilo nunca me afetou. Mas era algo que me incomodava. Te incomodava, claro. Mas não me afetou, porque a minha essência, lá dentro do meu coração de verdade... Você falava todos os dias que você era linda. Minha mãe falava que eu era linda, e é aquilo que eu tenho alertado às mães hoje. Coloca valores na vida do seu filho até os 7, 8 anos, que ninguém tira deles. Aquilo que é a essência, são colocadas, os estudos mostram que até 7 anos, você cria uma personalidade, um caráter de uma criança. Sim. E os pais as pessoas mais importantes para colocar esses valores. Então, minha mãe colocou que nós era bonita e eu acreditei. E por mais que na adolescência as pessoas de fora começaram a falar da minha identidade, tinha uma identidade ali muito forte. E aí voltando ao episódio de Goiânia, vim para Goiânia sem nada para trabalhar. Minha irmã estava morando aqui na casa dos meus avós. E aí minha mãe liberava pra gente vir, tipo assim, vai estudar, vai correr atrás dos seus sonhos, né?
E aí eu vim com aquele desespero, cheguei aqui em Goiânia. Você já tinha quantos anos nessa época? 16. 16 anos foi quando eu vim para Goiânia. Fui morar lá na casa da minha avó, que a minha irmã já estava aqui. Minha irmã trabalhava num restaurante, fui trabalhar com ela. Cheguei lá, era para ajudar a picar as verduras, os trem. Meu filho, na outra semana já estava montando marmita. Isso. Já estava... Porque eu gosto de conversar, gostava do salão, gostava das pessoas e tudo. E outro, você é daquele tipo de pessoa que não espera as coisas, né? Você vê ali, já vai, faz e corre atrás, então acaba que... Sempre. E isso chama a atenção de quem está ali contratando. E nunca fui uma pessoa tímida, nunca tive vergonha, nunca, sempre fui corajosa. E ali eu comecei. Dali eu comecei, há pouco tempo, eu saí de lá na época do restaurante, fui procurar aquilo que eu queria, que era mexer com vendas. E a gente sofria muito, porque minha mãe não deixava a gente passar dificuldade aqui em Goiânia. Porque minha mãe falava assim, comida a gente ia na roça. Então, minha mãe falava assim, eu não permito filha minha passar dificuldade. Então, a gente não contava nada. Você tinha que ter pelo menos o que você já tinha na roça, né? Pelo menos o básico. E minha mãe não tinha condição de mandar nada de lá pra cá. Então, lá só tinha comida. Eliane, o que você tinha na roça? Comida. A gente tinha o que comer. Mas mulher quer outras coisas. Aí, a gente nunca contava pra minha mãe o que a gente passava. E veio todo mundo, suas irmãs, tudo ou só? Todas passaram. É que eu tô te falando, eu sou a caçula. Então, nessa época que eu vim... 3 das minhas irmãs já tinham vindo. Já tinha vindo. Já tinha voltado. Era assim, ó. Vinha, aprontava, meu pai levava, aí namorava com as pessoas da fazenda mesmo, e casava e voltava para a roça. Isso, todas minhas irmãs, só 2 irmãs minhas que não foi isso. Eu e minha irmã, a Glória, essa que eu tô te contando que eu morei com ela, que casou com pessoas aqui de Goiânia. Mas todas minhas irmãs casaram com pessoas lá da fazenda mesmo e voltavam para a roça. Nessa época, só tava aqui em Goiânia eu e minha irmã. As outras, tudo já tava lá na roça. Então, só sobrou nós 2 aqui em Goiânia. E eu falava, eu não volto para a roça. Eu vou vencer aqui, eu vou vencer, eu vou estudar. Só que o estudar era à noite. Pensa para a menina que estudou a vida inteira em roça, no interior, à noite, tinha que trabalhar, ia para a escola com fome, não tinha comida, ia mais para comer a comida da merenda da escola. Da escola do que estudar. Do que para estudar, e acordar cedo. Então, assim, meio que eu fui levando o estudo, mas não estudava direito, não. E trabalhando. Nisso eu fiquei até meus 18 para 19 anos sofrendo aqui em Goiânia. Imagina. Fui morar com uma pessoa, ainda dei conta de morar com meus avós. Meu avô era alcoólico, judiava da minha avó. Muita escassez, muita falta de comida, aquilo lá. Muita difícil. Aí fui morar, dividir quarto com a amiga. Aí do quarto com as amigas também tive problema, porque sujou meu nome, pegou meu nome emprestado. Porque aquelas histórias, né? Sei. Muito sofrimento, fui trabalhando nisso, vender plano de saúde, fui correndo. Foi indo. Eu falo assim, Eliane, o que você já vendeu? Eu já vendi. Praticamente tudo que... Hoje, nas minhas empresas, quando eu vou contratar alguém, eu falo, o que você já vendeu? A pessoa fala assim, quando fala que já vendeu plano de saúde, você pode contratar. Porque o acabou que é bom. É bom. E naquela época, vender plano de saúde, eles te davam uma lista telefônica, um telefoninho, e a gente falava assim, Deus, abre um cliente bom. Puf. Aí você ia lá, pegava o telefone, marcava visita, pegava ônibus e ia. E eu era top, comecei a ganhar dinheirinho já de comida, de sobrevivência nesse aí. Então, eu vendi plano de saúde, vendi cartão de crédito nas barraquinhas, nos lugares, no shopping. Na época, né? Ixi, era que cartão de crédito vendia de porta em porta, né? Era, aparecia cartão de crédito. Eu não cheguei a comprar nessa época não, mas eu, estudando um pouco, eu vi que começaram desse jeito, vendendo cartão de crédito porta em porta. E eu fui dessa. Aí eu vendi cartão de crédito, depois vendi isso. Aí fui conhecendo pessoas, aí começou meu network. Aí eu falo, Guilherme, o que é network? São pessoas que você tem a oportunidade de conhecer através daquilo que você faz. Aquilo que você faz todo dia. E aí, comunicativo, fui conhecendo. E aí, assim, usava bota, usava... não tirei a roça de mim, não. Eu morava aqui em Goiânia, mas era bem... Mas a roça tudo bem junto, né? Nessa época eu não morava com peãozinho e tal. Então, assim, bem isso. E aí, até meus 18 anos, estava nesse sofrimento. Lutando para não voltar para a roça. Então, tudo que eu fazia era para comida. É para não voltar para a roça. Você tinha que se manter aqui. Você não podia voltar, porque senão era... E estudar. Minha mãe fala assim, se não estudar, volta para a roça. E aí, só porque chegou uma fase que foi ficando muito difícil. Onde foi a fase pior da minha vida? Foi quando eu tive que enfrentar mesmo. Morar sozinha, num cortiço, dividindo um cômodo com aquele tanto de gente, dividindo banheirinho lá fora, pegando sua toalha. A única coisa que eu falo assim, eu até vou postar essa foto essa semana para as pessoas ficou muito curiosas de eu falando isso. A única coisa que eu tinha no meu quarto era uma cama que eu consegui comprar,
De cá tinha uma cômodazinha e o Leandro Leonardo na cabeceira da cama grande, que era um quadro que eu tinha. Você era fã deles? Eu era fã, número meu sonho era conhecer eles. E aí eu falo, era a minha inspiração. Eu chegava, olhava Leandro Leonardo, dormia, não tinha um fogão para fazer comida, não tinha nada. E naquela época foi a época mais difícil que eu passei. Eu falo assim, de todas as épocas, foi a época mais difícil que eu passei. E nessa época, foi a época que eu consegui entrar na Belcar Veículos pela primeira vez, por um milagre de Deus. Que bacana. Pelos meus network aí já dos planos. Já era frutos do que você já vinha plantando, né? Consegui entrar na Belcar Veículos. Estava bem no comecinho. E aí, não tinha dinheiro para comer ainda. Então, tipo assim, eu tinha o Vale Transporte para ir, tinha um lugar lá na Belcar que a gente abria a ficha, podia tomar café e comer, e almoçava. Mas chegava dali, não tinha... Hoje tem cartão, nada daquilo. Então, foi um ano muito difícil da minha vida. Foi um dos piores que eu passei mesmo, assim, de chegar à noite, dormir para passar rápido, para chegar no outro dia para comer. Para chegar lá e para comer. Não tinha nada. E aquilo lá foi algo que me trouxe muito medo. Matando a fome com água. Muito. E aquilo eu sentia medo, uma opressão, aquilo lá. E minha mãe já tinha colocado as coisas de Deus na minha vida e tudo. E naquela... Só que também nunca pensando em desistir disso, Nunca. né? Nunca passei na minha cabeça assim, vou desistir. Até hoje, eu falo assim, tudo que Deus coloca na minha vida, eu nunca tenho essa palavra, desistir. Nunca. Eu sou uma pessoa... Eu acho isso muito bacana. Uma vez Não eu perguntar, você já pensou em desistir? Não. Aí eu fui analisar assim, eu nunca pensei, em toda a dificuldade que já passei, eu nunca pensei em parar ou desistir do que eu queria. E todas as pessoas que eu conheço que venceram na vida foi as que não desistiram. Porque eu sempre falo assim, tá chegando. Toda vez quando empresa dá errado, as coisas dá ruim, que a gente passa, que a gente, né? Eu nunca pensei em desistir. Eu falo, não, vai dar certo. Deus vai dar outra oportunidade. A gente vai naquela parte da Bíblia, né? Dias de glória, depois vem uns dias de luta, para depois vir um de glória, mas demora. E nessa época era muito sofrimento. Então eu penso assim, aí eu falo assim, onde que a odontologia entrou na minha vida? Dores de dente, não tinha dinheiro para arrumar os dentes. Aquele sofrimento, medo de assombração que eu tinha lá da roça. Morando sozinho, numa república, medo de ladrão, medo disso, medo daquilo. Então, assim, as noites eram muito sombrias na minha vida. Era algo assim, que eu não tinha ninguém, não tinha. Aí, do lado de fora, e nessa época eu frequentava a igreja católica, só que só tinha dia de domingo, tinha um dia de quarta. Não tinha outro dia. Não era todo dia da semana. Não era. E naquele dia tinha um bêbadozinho, que ele era até meu fã. Um rapazinho lá, bebia umas cachibrinas lá fora e tudo. Eu cheguei nele e falei assim, fulano, eu fico doido pra lembrar o nome dele, mas... Deus apagou, acho que na minha mente eu tento. E eu virei para ele e falei, você não sabe um lugar que eu posso ir numa igreja, que eu posso entrar para mim rezar? Ele falou, vou te levar numa igreja. Me pôs na bicicleta e me levou numa igreja. Naquele dia eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor e o medo foi embora. E aquele dia, algo na minha vida mudou. Sabe assim, uma nova identidade, um novo momento, que ia dar certo. Você se encontrou lá, então? Eu me encontrei com o Senhor na minha vida. Que lá foi um marco que mudou a minha história, mudou a minha vida. E minha vida nunca mais foi a mesma. Isso tem 25 anos que esse foi desse encontro até hoje. E muito bom. Aquilo foi naquela semana. Parece que minha vida virou uma chave. Uma chave. Aí eu perdi o medo, comecei a correr atrás. Passou-se um ano, eu já estava indo bem na Belcar, virei vendedora. A coisa já começou a dar uma melhorada. Entrei como assistência técnica, a assistência técnica, sem nada. Virei vendedor de acessórios, de vender chaveirinho. Eu rachei de vender chaveirinho, porque eu vendia tudo que punha na minha mão, eu vendia. Então, já tinha começado a melhorar. E um dos meus salários, que foi, nessa época, o meu namoradinho da igreja, tava tudo certo na minha vida. O namoradinho da igreja, tudo, só que ele trabalhava numa pizzaria. O meu marido ama contar esse episódio. Ele fica pegando no meu pé. Depois nós temos que trazer ele aqui, eu gosto demais dele. Ele é muito engraçado, Antonelli. E aí, eu tava nessa coisa com dor de dente. Já tinha arrancado uns 4 dentes nos caizinhos da vida e tudo, mas cheio de cárie, cheio de trem na boca e tudo. E aí, eu fui para pegar o salário, já tinha dado uma melhorada, tudo. E eu morava num barracãozinho no fundo, já tinha saído da República, já morava no barracão, dividia já com a menina. Esse namoradinho meu trabalhava numa pizzaria aqui, e de frente tinha um consultório bem humilde, lá no Crimeia Leste, de odontologia, uma plaquinha, odontologia. Eu virei pro meu namoradinho e falei assim, eu vou ali fazer um orçamento, que eu não aguento mais, vou arrumar esses dentes meus. Já tava sofrendo há muito? Muito tempo, com dor, já tinha arrancado e tudo. Eu falei, agora eu vou arrumar meus dentes. Atravessei a rua. Quando eu entrei nesse consultorinho, eu vejo um menininho de branco lá e eu me vi casada com ele. Apaixonei por ele, primeira vez que eu vi ele.
apaixonei. Que bacana. Ninguém acredita nessa história. A pessoa fala, Eliana, essa história é real? Eu falo, é real. E aí, olha a loucura da minha vida. Eu comecei a fazer orçamento com ele. E já era o Antonelli. Era o Antonelli. E a história nossa é louca de se contar, de amor mesmo. E eu me vi apaixonada com ele. E eu saí daquele consultório, ele fez o orçamento, eu cheguei para a menina que eu dividi e falei assim, não sei o que aconteceu, mas eu vi uma imagem de eu casado com aquele dentista. Eu falei, você tá doida? Você é pobre, com os dentes tudo estragados. Como que você pode ter apaixonado por dentista e você falar que isso é Deus? Eu falei, não, Deus me mostrou que eu vou casar com ele. Deus me mostrou que eu vou casar com ele. Que bonito, viu? E aí eu comecei a falar de Jesus para ele. E eu sempre já falava de Jesus para todo mundo, o que Jesus tinha feito na minha vida e tudo. E ele fazia tudo sarcástico com as coisas de Deus. Meio que ele puxava. Não levava nada a sério. Não, e ele tinha um namorado de 4 anos de namoro. Ele ainda não era formado, ele fazia um bico lá no final da faculdade e tudo mais. E eu comecei a tratar com ele e pregar para ele. E apaixonei. Nisso eu já larguei do meu namoradinho, porque eu achei que já estava em pecado. Ué, você viu que Deus colocou a visão na sua frente. Olha pra você ver como que quando Deus te dá uma visão, eu falo isso, só entende visão para quem teve a visão. Uhum. Todas as pessoas do lado de fora que não tá vendo a visão, vai chamar você de louco, que você tá doida, que isso não é para você, vão te colocar um monte de coisa. Mas só tem importância a visão para quem teve a visão. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, Deus falou com você? Falou. Então vai acontecer. Não é loucura da sua cabeça. Aquilo que Deus falou para você é loucuras para quem não viu. Mas para quem não viu, vai dar certo. É que muita gente não leva isso a sério, né? E não tá muito próximo. Que é tipo assim, para você entender, pra você ouvir Deus falar com você, ou entender uma visão, você tem que estar muito perto dele. Você tem que estar ali muito ligado, muito na fé ali, que aí quando você vê qualquer coisinha, você já fala, eu sei que é ele, e você já se prontifica para atender. E essa conexão que eu tive com Deus era muito real. Então, assim, Deus fala comigo de forma muito real. Todas as coisas, até aqui, esses anos todos, todas as decisões que eu tomei na minha vida, todos os acertos, todos os erros, o Senhor me falou tanto positivo, tanto negativo. Toda vez que deu errado, Ele falou que ia dar errado e eu quis fazer do meu jeito. Então, eu sei que o negócio funciona. E aí foi assim, aí fui, começamos, ele sumia, esse dentista, esse Antonelli, eu ia atrás, pregava pra ele, falava, ele fica achando bom isso. Eu fui a primeira que chamou ele pra tomar um sorvete, vamos tomar um sorvete. Um dia que aí ele largou da namorada. Aí um dia eu cheguei lá, falei, e aí, tudo bem, como você tá? Ele falou, não, larguei da minha namorada. Eu falei, poxa, aí Deus já tá agindo. Aí, tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. E aí eu chamei pra tomar um sorvete. E aí, olha pra você ver, aí eu já tinha terminado, tava focada nele, tudo, e ele virou pra mim e falou assim, que da cartelinha dele de todas as mulheres que já tinha pegado, ele não tinha ficado com uma crente. Eu falei, gente, eu nunca fiquei com uma crente. Vai que é diferente o negócio, eu vou ficar com essa crente. E assim que a gente começou a namorar, improvável, ele quis ficar comigo por ficar. E aí, se foram 25 anos. E eu apaixonei, filho, passaram assim. A gente vai ter que resumir que a história é muito longa, mas disso aí, até a gente casar, em 1 ano e meio a gente tava casados. Foi muito rápido, ué. Muito loucura. Muito Minha rápido. sogra não entendeu. Como com a menina daquela. E daquele dia, Deus também foi me prosperando de outro lado também. Quando é da vontade de Deus, as coisas acontecem. E aí ele tava terminando a faculdade, formando. Aconteceu coisas na vida dele que levou ele para conhecer a Cristo de verdade. Ele passou pelas experiências de conhecer o Senhor, não de ouvir falar, mas de ter essa experiência. E eu tava ali do lado dele, falei, vai dar certo, tudo, e deu certo. A gente casou, todo mundo da família da minha sogra, tudo, porque pensa, do nada o filho dela forma, de paraquedas cai uma caipira, menina da roça, sem estudo, sem nada, e de paraquedas. E nessa época, quando eu conheci ele, eu ainda estudava, mas só que eu bombei no 2º ano, por causa disso. O meu namorado só namorava comigo de segunda, terça, final de semana eu namorava com as outras. E eu trabalhando igual uma doida. Correndo. Perdi o ano. Quando eu bombei, falei, não, estudar não é pra mim, não vou voltar mais, não. E nunca mais voltei a estudar. Então, as pessoas falam, você é formado? Não. Parei lá no segundo grau, não concluí, porque eu fui dar prioridade pro trabalho. Aí, nessa época, aí já veio tudo. Aí, na Belcar, graças a Deus, eu cresci, conquistei meu espaço lá. Você ficou quantos anos lá? Na Belcar, 3 anos. 98 até... Não, acho 2 anos e pouco fiquei. Saí de lá para virar representante comercial com uma pessoa de lá do meu network de lá. Ela convidou, Eliana, você quer virar representante comercial comigo? Fui trabalhar, virei representante.
E quando eu conheci, quando o Mais Antonelli casou, eu já era representante comercial na área de acessórios para carro. Então foi todo esse contexto. Uhum. A venda sempre ali na A veia. venda sempre na veia. E aí a gente nos casou improvável, minha sogra não entendeu tudo. Hoje ela é apaixonada em mim, tá tudo certo. Hoje a gente dá muito certo, sempre deu. Porque é isso, as pessoas vão te julgar, vão te olhar pelo aquilo que você é naquele momento, né? Claro. Mas leva tempo as pessoas nos conhecer, a nossa essência, a E nossa outra, a história, gente também né? não sabe os planos de Deus, né? Ele Não. cria um, a gente cria outro. Lá na frente, que a gente vai entender o porquê tudo aconteceu lá atrás. E hoje eu vejo claramente isso. Aí a gente casou com muita dificuldade. O Antoné também veio de uma família muito humilde. Ele formou na Federal, ele é dentista pela Federal. Então, minha sogra veio... Foi muito sofreu tudo na luta, muito, né? tudo. E aí, onde que a odontologia entrou mesmo? Aí, nisso, a gente casou tudo. Tivemos nossos filhos, Davi. Logo em seguida, 3 meses, a gente já engravidou, já juntou, apartamento, filho, tudo aquele negócio. E eu comprei uma loja de acessórios. Foi meu primeiro empreendimento, assim, de CNPJ. Se chama Politrava Autosom. Uma loja de um senhor que me vendeu, sem dinheiro, sem nada, para mim ir pagando o aluguel para ele e pagando as parcelinhas da venda. Do negócio. Foi meu primeiro empreendimento mesmo com CNPJ. E aí tá vindo tudo bem, trabalhando lá e tudo. E eu já achei que eu já era rica. Aí você já tinha lá deixado a representação já? Já. Aí eu focou só na loja. Só na loja. E o Antonelli E o correndo na Antonelli clínica. já formado na clínica, tudo. Eu ajudava ele à noite, aquele sofrimento de recém-formado e tudo. E aí a gente foi junto. E naquela época a odontologia era muito dor, né? Muito. Só ia o povo só procurar a clínica quando o trem tava doendo e não tinha jeito. Só. Foi bem nessa mesmo. E ele trabalhando tudo. E aí eu montei uma outra empresa, achando que eu já era rica. O negócio Mas já tinha melhorado as coisas, já tava bem. Já tinha. Tava... Mas, tipo assim, comecei a ganhar um dinheirinho, queria empreender já, que é onde eu falo. O seu primeiro fracasso é onde começa o seu verdadeiro sucesso, porque aí você aprende que não é nessa empolgação toda, não. Exatamente. Eu tinha minha empresa, estava bonitinha, faturando, já tudo, nossa vida caminhando, tudo, já cresci e queria montar uma empresa. Aí vai com muita sede ao pote, muito, né? foi isso. E eu pondo Deus em tudo, vai dar certo. Não, Deus tá no negócio. Deus, eu vou andar daqui na 136. Se tiver um lugar falando placa de aluno, sortar nisso. Tipo assim, ó a incoerência. E Deus olhando lá e falando, vai. Foi isso, eu creio que o Senhor falou, vai, minha filha, vai na força do seu braço. E aí eu aluguei e comecei a mexer com rastreamento de veículo. E aí eu já queria virar a que fabricava o rastreador de veículo. Menina, nova, não tinha ideia, juízo nenhum. Empreendendo e tudo, eu vou conseguir, tá lá. Enfim, eu tinha que ter 1 milhão na época, tinha nada. Peguei meu cunhado, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, que tinha um dinheirinho. Ele entrou como sócio. Filho, não demorou uns 4 meses, quebrou. Quebrou, assim, feio. Meu Deus dessa empresa. Por quê? Não tinha capital, não tinha gestão, não tinha planejamento. Tinha a Eliane. E eu, desesperado, fui vendi lá na época. Eu tava mexendo com rastreamento. Falei, não tá dando de carro? Vamos vender de casa. Comecei a mexer com monitoramento. Não que era um negócio ruim, só porque não era para mim aquilo. E não era a hora. Então, não existe investimento ruim. Existe, não era para você aquela visão, não era a hora. E Deus não estava com você. E Deus não estava naquilo, porque foi na força do meu braço, foi aquilo. A gente coloca Deus onde a gente quer pôr, a gente tira Deus onde a gente quer pôr. Exatamente. Na verdade, isso é o empreendedorismo. A gente põe e tira onde a gente quer. Só que foi a melhor coisa que me aconteceu. Eliane, qual foi uma coisa ruim que te aconteceu que foi bom? Foi isso. Porque isso trouxe um amadurecimento precoce da minha vida. Muito forte. Muito forte. Surgiu meu nome. Eu falo que eu passei isso aí na pele também. E eu sei que foi o ano que eu mais cresci. Foi quando eu quebrei a primeira empresa. E aí juntou um monte de coisa. Sujei meu nome, sem crédito. Hoje você precisa ter mercado. Que precisa de produto sem nome, sem crédito. Eu vi coisas. E aí Deus usou um médico, um amigo meu, que é amigo lá das antigas, que falou um negócio pra mim que isso mudou a minha vida. Eu quero deixar isso registrado. Porque eu acho isso também muda. E num momento difícil... Aí meu cunhado é dentista, tinha voltado e eu fiquei com a bucha. O que era a bucha? Eu tinha que fazer o assessoramento, finalizar aquele negócio. Minha outra empresa, que eu tava arrumadinha, bagunçou também. Aí eu tive que voltar pra lá e ele falou um negócio pra mim que mudou minha vida. Eu triste, falei, Jada, quebrei e tal. Isso. Eu falei, Eliane, deixa eu te falar, você pode quebrar 30 vezes. Porque o que você tem dentro de você, ninguém te tira. E você quebrou financeiramente, mas você com a garra que você tem, com a força que você tem, com a inteligência que você tem, você vai superar de letra isso aí. Fica triste não, porque o que você tem dentro, ninguém te roubou. Resumindo, você não perdeu a credibilidade, não. Você perdeu só dinheiro. Dinheiro, e era isso. Liguei para todas as pessoas que estavam devendo, falei, eu tô devendo, quebrei, isso aconteceu, me humilhei, falei, isso, mas eu vou te pagar.
me dá tempo, tarará. Eles viram tanta honestidade nisso que eles começaram a me dar produto e me vender, consegui nada. Exatamente, quando você tem credibilidade, você não perde a confiança, você não é nem se humilhar, é falar a verdade. Ó, errei, assumi meu erro, tô aqui, vou correr, vamos pra cima, e aí você tem muito mais gente pra te ajudar do que se você simplesmente virar as costas e sair. E uma coisa que meu pai e minha mãe colocou em mim, que é os valores, os princípios, meu pai falou assim, pobre só tem nome, cuida do seu nome é tudo que você tem na vida. Verdade. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, gente, perdi meu nome, perdi tudo. Então, eu falei assim, eu não saio daqui enquanto eu não vou pagar todo mundo. Voltei para minha empresa, que tinha a Politrava, organizei tudo, paguei, saí. Na época, a gente tinha construído uma casa no condomínio, quebramos, voltamos. Eu só saio daqui depois de restituída mesmo. E Deus falou que ia me restituir tudo. Enfim, eu organizei tudo. E o Antonelli, nessa época, estava tendo a clínica dele, vendendo. Mas o que o Antonelli tinha? A parte da odontologia, mas não sabia vender. Não sabia cobrar, não sabia vender, não sabia... Que era seu forte. E era meu forte. Aí eu cheguei um momento da minha vida, mexendo de um lado, eu falei, vida, eu vou vender e eu vou trabalhar com você. Vendi a Politrava pro meu funcionário mesmo. Com o dinheirinho que a gente vendeu, a gente comprou um lote no condomínio, tipo assim, voltamos. E eu fui trabalhar com ele, uma coisinha pequenininha, no consultorinho dele, lá no Marista, consultorinho pequenininho, nós dois. Nós começamos desse jeito. Começou a história de vocês juntos na odontologia. E aí a odontologia odontologia entrou na nossa vida mesmo de forma totalmente diferente. E aí, onde que eu entrava? No comercial, no relacionamento, na venda. E hoje você sabia que isso está super normal, assim, eu vejo muitas histórias, uns de pessoas que eu acompanho só pela internet, outros que eu já tive o privilégio de conversar, de assim, o dentista tá ali na correria, trabalhando, ele não tem muita... Ele não vê a questão da gestão, né? E aí vem a esposa, que às vezes estava lá sem trabalhar e tal, junta os dois e viram grandes potências. E foi porque isso. Um suprindo a necessidade do outro ali. E marido e mulher, eu acho que é isso, né? Um complementando aquilo que o outro não tem. Sim. Então, o Antonelli sempre teve dificuldade com o comercial. E eu já era marqueteira, já mexia com o Google, lá na Politrava, já mexia com... Eu tinha que estar na televisão, eu sempre fui essa. Tem que divulgar, marca, tem que fazer mais, tem que estar mostrando o quem é você para as pessoas te conhecer. E eu entrei com essa garra. E a gente foi crescer muito rápido junto. Aí dali a gente já saiu. Vocês nunca tinham pensado nisso antes? Não, né? Não, de estar assim, de como empreender junto, não. E a gente foi, saímos dessa salinha que era alugada numa clínica, montamos a nossa primeira clínica, nós dois juntos, lá no Office Moeda, 38 metros quadrados, mas foi o nosso primeiro. Passou-se 2 anos, a gente já falou, tá pequeno, vamos crescer. Aí, e aí já começou a prosperar? Já. E aí a gente foi pro Setor Sul, que é lá onde que a gente tem até hoje, lá no 86, no Setor Sul, conheço a lá. Clínica. E a gente chegou nessa parte que um complementando o outro. E aí, o que aconteceu? Qual que é a diferença, Eliane? O que é a diferença sua para os dentistas? Sua e para o Antonelli? 2 coisas que eu quero falar, que eu acho que isso é bacana, que eu gosto de ensinar isso todinho. Um dia eu ouvi um filósofo falando na televisão, e eu gosto muito de frases, de coisas que entram no meu coração, e eu pego aquilo para minha vida e levo aquilo para minha vida. Um filósofo, aquele Mário Cortella? Eu acho que foi ele mesmo. Ele falou um negócio deitado, ele falou assim, você sabia qual que é a diferença da religião e da filosofia? Aí eu falei, gente, pior que... E eu brigo muito com meu filho por causa de filosofia às vezes, né? Porque ele quer falar sobre filosofia e eu quero falar sobre religião. E nós dois dava super bom. Eu falei, isso é interessante, eu quero ouvir. Aí ele falou assim, você sabe qual que é a diferença de religião e de filosofia? Aí eu falei, o que é? Ele falou assim, a filosofia, ela fala sobre os assuntos. Ela não está vivendo aquilo ali. Então, ela pode falar sobre abuso sexual. Ela não precisa ser abusada para falar sobre o abuso sexual. Ela fala sobre, longe do assunto. O assunto está aqui, ela vai olhar do olhar de fora. Então, ela vai olhar diferente. E a religião, ela fala de dentro da religião. Uhum. Então, a filosofia é fora, sobre, e a religião fala dentro, é algo que a pessoa experimenta. Por isso que o espírita, ele vai falar de espiritualidade, a minha é isso. O católico vai falar, a minha é assim. O evangélico, a minha é assim. Porque ele fala aquilo que ele experimenta. Ele viveu, né? Aquilo que ele vive. Quem foi abusado, ela fala de abuso. Eu fui isso, aconteceu isso comigo, aquilo. Naquela hora, é como se as minhas vendas tivessem aberto. Eu falei assim, pronto. Tá explicado por que eu vendo muito na odontologia e o Antonelli, que é dentista, não consegue vender. Porque os dentistas falam sobre odontologia, ele fala umas técnicas que a gente, só quem estudou odontologia para saber, caindo não sei do que, esse implante. E o cliente
pouco sabe E o disso. cliente não quer saber sobre odontologia, ele quer saber de odontologia, porque a dor dele é que tá doendo, eu não tenho os dentes, eu queria uns dentes naturais. E Sobre a dor eu, que ele tá passando, às vezes não podendo sorrir, perdendo emprego, meio monte de coisa. o que que acontece comigo? Eu sei tudo que ele fala, então nós dois temos assunto o dia inteiro pra falar, irmão, suficiente. Eliana, eu tô com medo. Eu falei, eu sei o que que é isso, arrancado dói mesmo. Ah, Eliana, vou fazer um implante. Eu sei o que que é pôr implante, dói, não sei o quê, mas fique tranquila, é isso, é aquilo, aquilo outro. Ah, Eliana, meu sonho, eu tenho depressão, porque eu não tenho dente. Falei, deixa eu Nem te você falar. passou por tudo isso, né? Eliana, meu sonho, eu não tenho dente. Eu também não tenho. Ele, como assim você não tem dente? Não tenho dente. Mentira. Falei, não tem. Pedi meus dentes, isso aqui é faceta, isso aqui é isso. Não, e eu imaginei você mostrando a foto pra ele ali. Aí, quando todos os pacientes falavam que tem depressão, a primeira coisa que eu faço, eu mostro um vídeo de Deus sem dente, que eu fiz com as amigas, mas eu creio que era um material que Deus estava me pedindo aqui lá para curar pessoas. Eu mostrava aquilo. Então, assim, quem que eu era ali na clínica, quem sou eu, quem eu é o que fala de odontologia. Não falo sobre. Então, o paciente chegava lá, a primeira pessoa que ele passa na clínica era comigo. Eu ia conversar com ele sobre qualquer coisa, menos de tratamento de dente. Menos que é a parte de dor, o que fura, o que não fura. Eu ia falar com ele que dá certo, que dói mesmo, mas que tem anestesia, que a odontologia hoje é diferente, que a odontologia hoje é moderna, que eu não precisava ter medo. Então, eu fazia esse meio de campo inicial. Eu sei como é que é. Uma vez eu estava conversando com um empresário, e ele tinha mais ou menos umas 200 clínicas. E ele conversou comigo, ele falou, cara, vocês vendem muita lente de contato, eu não consigo vender nada de questão de lente. Ele era muito forte em implante, né? E ele falou, mas como é que vende lente? Eu falei assim, aí eu fui e falei com ele, é porque vocês estão vendendo um tratamento odontológico. E lente de contato é um sonho de vida, é uma realização pessoal de cada um. Você não sabe o que a pessoa vai fazer para colocar uma lente. Aí na hora que ele olhou assim, ele falou, tipo, achei. Na hora que muda isso aí, acabou. Você vai vender para quantas pessoas você quiser. Agora, enquanto você estiver vendendo como tratamento odontológico, a pessoa vai falar, vou pagar caríssimo para aliviar uma dor? Não. Mas ela, não, agora eu vou transformar a sua vida, seu sorriso, sua autoestima, aí nem preço você precisa colocar mais. Precisa. E todas as minhas conversas, então, muita gente fala, Eliana, não, nada, eu nunca pus luva, eu nunca olhei uma boca de um paciente, nada. Tem dentista, tem pessoas que falam, eu fiquei sabendo que a mulher do doutor, nunca. Eu sempre conversei, eu sempre fiz o quê? O que é vendas para mim? Eu sempre falei, Eliana, o que é vendas? Vender é relacionar com alguém, onde você conta da sua vida para ela, ela conta da sua, vocês fazem um network ali, uma troca de vivência, uma troca de dor. E quando ela te conta aquilo, você fala assim, eu tenho algo para te oferecer que vai aliviar a sua dor. Isso é a venda, é você oferecer algo que a pessoa necessita. Então, eu sempre deixei os pacientes falar tudo que eles queriam. E você precisa saber o que ela necessita, você tem que tirar dela aos poucos, para saber a história dela, para saber o que oferecer. Por isso que eu falei que eu vou lançar um curso para ensinar como vender odontologia, porque as pessoas acham que vender odontologia é falar, quanto que custa, isso é caro, eu divido eu diminuo, eu faço desconto. Não tem nada disso. As pessoas não estão atrás de preço, elas estão atrás, tipo assim, você entende minha dor? Você sabe o que eu estou buscando? Não que ela sentia essa confiança, quando ela acabou. sabe isso, ela fala, os pacientes falam, Eliana, foi um presente de Deus ser colocado, porque você está falando tudo que eu entendo. Aí sempre ela passava pelos parte odontológica e eu traduzia para ela a parte prática. Porque o dentista fala uma linguagem para outro dentista. Dentista faz marketing para outro dentista. Dentista fala bonito para outro dentista. Mas para paciente, os pacientes saíram de lá e falaram assim, você entendeu? Nada. Ele falou, mas eu confio em vocês. Eu falei assim, mas você sabe o que é isso? Não, mas vai ficar bom. Então, assim, eu falo, não, deixa eu te explicar isso. Assim, eu traduzia de uma forma de dentro mesmo o assunto. Isso, para mim, é a odontologia moderna agora. É você entender a dor do outro, não vender por vender, não querer preço. O preço é o de menos, entender a linguagem do paciente também. Por exemplo, você que é de laboratório e tudo. A lente em si, se a gente pegar uma lentezinha mesmo, só ela em si, ela não vale o preço. Mas quando você vê a história que tem por trás o capricho que tem, um artista que está ali esculpindo, uma história sendo desenhada através daquilo ali, é um artista, aquilo ali passa a ter um valor. Uma tela pintada, ela não tem valor, uma tela, mas ela não teve um custo alto para ser feito, mas a história que ela passa é o que dá o valor para ela. É o que dá o valor, o conhecimento, a essência daquilo ali. E isso a odontologia tem que trazer, tantos laboratórios, tantos dentistas, tem que trazer isso para o paciente. O paciente está interessado nisso. O que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai transformar na minha vida? Tudo. Hoje, uma pessoa que não tem sorriso bonito, ela não arruma emprego, ela não cresce como profissional. Tá muito forte isso.
ela não cresce. O preconceito, eu fiz uma live falando sobre preconceito, pré-julgamento, mas todos nós somos pré-julgados, em primeiro, pela nossa aparência. Para depois você poder abrir a boca e falar o que tem lá dentro. Mas até você abrir a boca e falar, você vai ser totalmente julgado pela sua aparência. Exatamente. Então, a odontologia, ela transforma um contexto total. Ainda mais hoje no mundo digital, né? Com tudo mostrando e vendo. Então, assim, essa é a Eliane que entrou na odontologia. E essa parceria, eu percebi que dava muito certo. E aí foi onde? Aí os pacientes chegavam lá, quem que eles queriam? A Eliane. Queria só passar pelo Antônio para tratar mesmo, mas ficar querendo voltar para sua sala para conversar. Aí eu fiz o curso de fotografia para tirar foto, para quando finalizava os casos, eu bater foto bonita, para me dar para os pacientes, tudo. Mas vocês também promoveram uma experiência muito diferente dentro da clínica de vocês, né? Sempre foi isso, trazer essa experiência. Então, assim, o primeiro outdoor de Goiânia de lente de contato foi eu coloquei as primeiras... Você acredita, quando eu cheguei em Goiânia... Não, logo quando eu comecei o laboratório, eu entendi dessa área, foi em 2017, eu andava por Goiânia, o que eu via de outdoor da Antonelli... E sem brincadeira, eu não sabia assim, eu sabia que aquele é um possível cliente, né? Mas eu via aquele outdoor, falei, rapaz, já pensou um dia eu atender para esse pessoal que eles devem fazer muito? Vocês tinham outdoor demais. Muito. E sempre foi isso. Hoje, graças a Deus, a gente já tem muitas indicações de paciente, né? Mas eu falo assim, sempre foi isso. Mostrar para as pessoas que elas podiam, o parcelamento, a forma que é. Então, assim, eu nunca preocupei com o valor. Se o paciente... Ele era tratado para mudar a vida dele. O sorriso muda a vida das pessoas. Sim. O tratamento odontológico, ele muda a vida das pessoas. E nisso que eu comecei a empreender. Então, assim, aí fui para São Paulo, fui fazer visagismo, fiz o curso. Aí você entrou com cabeça no negócio. Você assim, entendeu o que era a odontologia funcionava. E todo mundo falava assim, Eliane, qual que é a sua profissão? Até hoje as pessoas me perguntam, tipo assim, para mim é difícil. Eliane, qual que é a sua profissão de verdade? Eu falo assim, eu posso falar que eu sou uma vendedora na área de odontologia. Eliane, o que você ama fazer? Eu amo sentar com o paciente e falar, meu sonho é ter os dentes de uma forma assim, você tem a solução. Gente, hoje você tem a solução, a gente vai fazer um planejamento, a gente vai... Isso pra mim é o que brilha meus olhos. Eu já vi muito dentista falando assim, mas aí às vezes não dá essa atenção devida pro paciente. Fala, mas ele não tinha condições, acho que ele não ia ter o dinheiro. Meu amigo, quando você coloca um sonho dentro da pessoa e ela entende aquilo ali, ela vai chegar em casa, ela vai buscar de um parente, ela vai dar o jeito dela, ela vai no banco dela pegar a reservinha dela. O dinheiro é o menos importante para a pessoa, que quando ela entende a necessidade daquilo que você vendeu, o que o sorriso vai trazer, ela vai dar um jeito. Então você perde venda simplesmente por achar que a pessoa às vezes não tem condições, ou não, pela farda que ela vem. Ela veio com a farda de uma empresa que eu sei que não vai ter condições. Meu amigo, faça seu trabalho bem feito, converse com a pessoa. Lá na clínica eu fechei gente que a gente olha assim, que as melhores foi que eu acho que ninguém achava que tinha condições. A gente tratou do mesmo jeito e era que pagava a vista, você tem ideia. E assim, quanto tempo nós temos aqui? Não, pode ficar à vontade, vai. Porque assim, porque como esse canal tem muitos dentistas que escutam, muito laboratório, eu quero contar essa experiência para as pessoas poderem tirar isso como, claro, pode ficar à vontade. A vida. Hoje, eu só estou onde eu estou. Eu fiquei emocionada de falar isso aqui, por causa de uma pessoa que há 6 anos atrás entrou na clínica atrás de um sonho de arrumar os dentes, mas não tinha condição nenhuma financeira. Eu quero contar esse caso para mostrar isso que eu estou querendo falar aqui hoje. O de dentro e sobre a odontologia. Nunca foi sobre a odontologia que eu ofereci, nunca. Tipo assim, técnica, como funciona, não é dentro, é aquilo que mudou a minha vida. Os dentes mudou a minha vida. Hoje eu falo assim, eu sem dente, misericórdia. Quem quiser, vai lá no Instagram. Quem viu aquele vídeo vai entender o que você está falando. Vai lá no Instagram, que tem esse vídeo lá no Instagram, que vocês vão ficar chocados do que eu estou querendo dizer. Mas, então, todo mundo que entra na clínica, todo mundo que entrava, eu sabia o que ela queria, a dor dela. Eu sei o que é. Aí chegou uma mulher lá, a Cíntia, eu falo que ela vai estar no meu livro, ela vai estar na minha história. Aquele evento que eu não vim para fazer foi para honrar a vida dela. Ela chegou lá na história, ela estava numa igreja orando, pedindo a Deus para restituir a beleza dela com os dentes dela. Que ela olhava para o espelho e não se via mais como filha amada de Deus com os dentes daquele jeito. Só porque ela era pobre, não tinha condição nenhuma, estava começando um negocinho dela. Ela mexia com venda de produto hospitalar, começando, sem nada, um carrinho velho e tudo. E ela entrava na internet e via nossos anúncios na internet. E ela via as lentes de contato, que esse trem lindo, era o sonho da vida dela.
E ela disse que orando, pegou o celular, falou assim, Deus, meu sonho é ter um dente desse aqui um dia. E pegou o celular, eu quero ter esse dente aqui um dia. E tava lá Antonelli, grupo odontológico, um anúncio. Aí ela falou assim, já que o senhor me deu a visão, eu vou lá fazer um orçamento, nem que seja pela fé, eu vou lá. E ela chegou lá, passou pelo Antonelli. O Antonelli não é porque é meu marido, ele ama também a parte das pessoas, ele cuida das pessoas como todo mundo igual também. E ele atendeu ela. Quando ele atendeu ela, ele como dentista sobre odontologia, ele ofereceu as coisas básicas. Uhum. E ela falou que ela queria e tudo. Então, o que ele ofereceu para ela? Uma prótesezinha para tampar umas falhas que ela tinha e umas restaurações, uma extraçãozinha, uns trezinhos básicos. Só que aquele orçamento para ela já não dava, ela não tinha condição daquele orçamento. Já estava muito Já para estava ela. muito, ela não tinha condição nenhuma. E ela voltou tudo. E ela estava na igreja fazendo uma campanha. Ela contou esses dias, foi muito emocionante. Ela estava fazendo uma campanha para ela levantar recursos que ela queria arrumar os dentes, que ela não aguentava ter aquilo mais. E na hora que ela estava lá dentro da igreja, quem que liga para ela? O Antonelli. Para fazer perguntar para ela. Oi, Cintia, você fez um orçamento comigo e eu tô te ligando para saber pra gente fazer. Ela falou assim... E ela falou assim, doutor, eu estou aqui na igreja orando por um milagre, porque eu não tenho dinheiro. Eu só tenho um sonho, mas eu não tenho dinheiro. Então ela falou assim, pode vir, que eu vou fazer do jeito que você conseguir pagar. Você não precisa me dar cheque. Eu vou fazer do jeitinho que você pode pagar. Ele já estava com essa essência sua também ali, né? Ele já sempre entendia, foi. ele sempre já... O Antonelli, ele sempre foi. Mas qual que é a diferença do Antonelli, do Antonelli para mim? Eu quero tudo com muita excelência. Então, tipo assim, nem que fica melhor, mas eu quero colocar o melhor, quero colocar nos dentes tudo, eu quero ficar um sorriso perfeito. Ele vai mais pelo lado da dor. Tipo assim, esse dente tá doendo? Então vamos amar esse dente. Ele não tem essa visão da identidade como um todo. Eu tenho colocado isso nele cada vez mais. Não importa, mas oferece lente para os dentes, mesmo se a pessoa não quer, mas se é o sonho dela, vamos fazer. E foi isso que ele fez, cuidar da dor, que o dentista, ele formou para isso, para tirar a dor, para cuidar, para restaurar a parte da dor da pessoa, né? E ela começou o tratamento. Quando ela começou o tratamento, eu me apaixonei pela Cintia. E eu tinha acabado de chegar de São Paulo no curso do Christian, do design de sorriso e tudo. Aí eu comecei a tirar fotos dos pacientes. Quando o Antonelli colocou a provisória dela e me chamou, ficou horroroso os dentes. Porque como o caso dela era um caso que tinha que fazer uma reabilitação total, não adiantava fazer uma provisória que tá tudo fora do lugar, do contexto, tudo. Eu olhei e falei assim, Cíntia, não ficou bom. E ela já estava feliz, porque para quem não tinha o nada e ter uma provisória... Para ela já estava excelente, né? Estava excelente. Eu falei assim, Cíntia, vem cá. Tirei foto dela e falei assim, deixa eu te falar. Nem que demore 10 anos para você ter seu sorriso, mas nós vamos fazer um planejamento do zero. Nós vamos fazer cirurgia, nós vamos cortar gengiva, nós vamos fazer isso. E você já tinha conversado com ela, já tinha falado da história dela todinha né? Nós já tínhamos, tipo assim, virado amigo, só porque eu sabia que ela não tinha o dinheiro. Mas eu sabia que ela tinha condição um pouquinho, nem que demorasse, mas a gente ia fazer a base, o começo. O que eu quis mostrar para ela? Que ela tinha condição de ter um sorriso perfeito, nem que demorasse 10 anos. Mas nós íamos começar destruindo tudo que precisava destruir. Tipo assim, cortar os dentes, cortar a gengiva. E assim foi. Começamos fazendo dessa forma. Ela ficou 6 anos arrumando os dentes. Nesses 6 anos, ela ficou muito bem de vida. E foi dando conta. Ela ficou muito bem de vida. Fez cirurgia, fez implante, fez a gengiva. E Tem uns 4 anos atrás, a gente colocou as porcelanas, terminamos o caso dela e viramos amigas. Porque você concorda que 6 anos, ela dentro de um consultório, indo, vindo, voltando, vindo, vai, tal. A gente virou irmã, amigas, tudo. Olha o que a palavra de Deus fala assim. Lança o teu pão à água, que lá atrás Deus te dá ele de volta. Sim. O que é você cuidar das pessoas como se você estivesse cuidando do próprio Deus mesmo, como se você estivesse cuidando por amor, não pelo dinheiro, mas sim por aquilo que aquilo que você vai devolver para a pessoa. Era o sonho dela ter um sorriso perfeito. E o que eu fiz no lugar dela? Vamos demorar, mas vamos construir essa base, mas para um dia você ter um sorriso perfeito. Não vamos colocar essa prótese aí não, que não vai ficar legal. E depois você vai ter que resolver de novo. Vamos destruir, vamos arrancar o que tiver de arrancar, vamos fazer o que for e tudo. E aquilo ela começou. E nisso ela ficou muito bem. Nisso tudo que eu tô contando pra você, a gente devolveu o sorriso dela ano passado, 1 ano antes da pandemia. Ela me pagou muito bem. Ela pôs porcelana, ela fala que deixou um carro lá comigo, porque porcelana não é barato, tratamento. Então, assim, mas ela tem uma gratidão pela minha vida como nada, porque eu devolvi aquilo. Que quando precisou... Porque eu devolvi aquilo que ela mais sonhava em ter, o melhor, a essência de tudo.
E aí eu brinco com ela. Ela chegou uma pessoa e ficou muito bem de vida. E ela já me ajudava na missão Sorrisos, parceira da missão, ela que dá os medicamentos da missão e tudo. Enfim, quando tudo isso aconteceu, durante a pandemia, aí a gente vai entrar naquilo que os pacientes mudam na nossa história. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Quando Ele une você com outras pessoas, os seus network, na verdade, são planos de Deus para te conectar para planos maiores, né? É aquele negócio, você cria um plano na sua cabeça, aí Deus vai trabalhar e vai colocar as pessoas certas no seu caminho para te levar no propósito que você quer ir. E foi isso que Deus fez. Então, quando foi eu mais o Antonelli crescemos lá no setor sul, o que Deus colocou no meu coração? Nem foi Deus, foi eu mesmo. Essa parte foi eu agora. E eu falei assim, gente, eu já tenho nome, e todo mundo gosta de mim, sarará, eu quero montar um estúdio. Fui para São Paulo, fiz um curso de marketing, tudo. Falei, não dá para me misturar tudo que tá aqui. O Antonelli gosta muito mais dessa parte de dor, ele não gosta muito desse trem de facetas, esse trem mais de estética. O que eu pensei? Vou empreender na área de facetas, vou fazer um estúdio, fazer botox. Você queria fazer algo mais sofisticado, né? Vender mais uma experiência ali. Que já é outro público também, que era A e B ali, né? Isso. Aí, naquele momento ali, e eu cresci, eu falei, Helena, foi Deus permitiu. Mas era a vontade de Deus? Hoje, onde que eu estou hoje aqui, falando esse vídeo com você, eu vejo que ele permitiu, mas era uma passagem que eu precisava passar. Montei o estúdio. Nessa época já tinha tudo. Vendi um lote que a gente tinha no Alphaville, que a gente ia construir lá, e investi muito dinheiro e montei meu sonho, que eu queria envelhecer nesse estúdio. Estúdio Antonelli, Sorriso e Face. Lugar chique. Ficou lindo lá. De frente ao Parque Flamboyant. A minha sala era tudo no vidro, eu vi o parque, eu moro lá no parque também de frente, então eu ia envelhecer tomando um cafezinho, olhando para aquela vista. Os pacientes chegavam lá, eu falava de dentro, transformava, o povo vinha, eu ficava a manhã inteira papeando, tirando foto. Você foi lá, você sabe, a Eliana era isso. Eu tava bombando, vamos dizer assim. E eu realizei tudo isso. Então, assim, sabe quando você acha assim, cheguei no auge da minha vida? Tô no auge da minha vida. Tudo. Você só não tinha se perguntado aquela pergunta básica. Deus, o que você quer que eu faça aqui na Terra? Você estava realizando o seu sonho, mas não sabia o que ele queria. E sempre eu fui essa pessoa, né? De sonhar, de cuidar, de empreender, disso, daquilo outro, passa por isso, monta isso, abre negócio. Sempre fui essa pessoa. Mas assim, o estúdio para mim era a realização de algo que eu pensei que eu ia envelhecer ali. Tudo que eu sonhei, tudo que eu queria, do jeitinho que eu queria, tudo que eu queria. Enfim, chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, o que nós tínhamos na vida, eu mais o Antonelli? Não tinha reserva financeira. Tinha 2 estruturas, o Antonelli com a estrutura dele, eu com a minha estrutura. A do setor sul e a do Flamboyant. A do setor sul do Flamboyant. Quando eu saí do setor sul, o que aconteceu no setor sul? Muita gente foi pro estúdio atrás de mim. E o setor sul meio que ficou... Caiu um pouco. Caiu um pouco porque as pessoas queriam muito a Eliane. A Eliane não estava nos 2. E aí tinha meus filhos, tem minha casa, tem meu... Você não passou aquele legado para alguém, né? Você não treinou alguém para vender daquela maneira, que isso é importante, que foi né? uma das minhas maiores falhas, que hoje eu falo, é de você não treinar pessoas para ser parecido com você. Como eu fazia, eu sempre quis só eu fazer. Hoje eu entendo que lá na clínica, eu tenho gerente, tem pessoas que eu estou passando a minha ciência para elas, né? E naquele momento eu estava querendo ser mãe, cuidar da minha casa. Meus meninos já têm, eu tenho o Davi e o Gustavo, minhas joias, que é o meu maior ministério, que é o meu presente de Deus. Eu e o Antonelli, estamos casados já há 22 anos, vivemos super bem. Então, assim, eu queria meio que ir para essa área também, para mim ter tempo para cuidar dos meninos, para mim ter tempo para as coisas de Deus. Porque vocês trabalharam muito, a família ficou um pouco, né? E foi tudo isso. E, enfim, o que aconteceu? Quando chegou a pandemia, eu me vi totalmente, tipo assim, e agora? Manter 2 clínicas. E a Missão Sorriso já tinha começado antes da pandemia. Antes da pandemia. Só vou terminar a Cíntia e a gente vai para a missão. Pra gente terminar a Cíntia lá, que é do tratamento odontológico, que é aquilo que eu quero deixar muito forte para os dentistas. O que é a importância do bom atendimento, de uma essência, né? E aí, quando aconteceu isso, o que como nós Antonelli enfrentamos? 2 clínicas concorrendo entre si, vamos dizer assim. De certa forma. Dividimos as clínicas, porque, tipo assim, eu não estava mais lá, o Antonelli cuidando de casa. Dividiu a energia de vocês também. A união de nós 2 estar juntos e tudo mais. E o Antonelli sempre foi muito sonhador, sempre também sonhou em ter outros negócios, tudo. Ele foi mexer com questão de fazer máscara para vender. Começou com meu cunhado, tal, vamos vender máscara. Tudo. E eu, no desespero, o que eu sei fazer? Vender. O estúdio fechado, lá fechado, conta altíssima, que hoje, para a gente ter uma clínica odontológica,
o custo fixo é muito É caro. muito alto. Ainda Quando mais na não- localidade que você estava. Quando o dentista fala assim, vou montar uma clínica, cuidado, pensa direito, porque o custo fixo Planeja, é organiza. muito, muito. Se você não tiver uma visão de Deus, algo bem planejado, bem executado, é muito complicado você manter uma clínica, porque o custo é muito alto. E nós entramos. E eu falei para Deus, Deus, e agora o que eu vou fazer? Enfim. O Antonelli fez a máscara. De quem que eu lembrei? Da Cintia. Da Cíntia. Que nesses 6 anos não era ninguém. Naquela época, ela tem uma distribuidora de medicamentos gigante, Carmo Distribuidora Hospitalar. Eu falo que hoje ela é ricaça, linda, maravilhosa. A primeira pessoa que eu lembrei foi da Cíntia. Eu falei assim, pronto, eu vou pegar a máscara e vou levar para a Cíntia. Para me vender para ela vender nos hospitais, na distribuidora, que era o meu network da odontologia. Olha as conexões Deus fazendo. A pessoa não tinha condição, a odontologia mudou a vida dela, ela se prosperou, ela pagou para mim um tratamento super caro, teve o melhor, ficou super feliz, somos amigas, irmãs e tudo mais, e eu fui lá vender a máscara para ela. Para que eu queria vender a máscara? Para não fechar o estúdio, para manter o estúdio aberto, eu tinha que levantar dinheiro. Olha como é que o mundo dá volta, hein? Para manter a nossa vida, a história e tudo. Quando eu cheguei lá, que ela olhou a máscara, ela olhou e fez assim para mim, amiga, isso aqui não vende não, era costurada. Foi bem no começo da pandemia, máscara costurada, fundo de quintal, vamos dizer assim. Depois, o meu marido e meu cunhado montou uma empresa certinho, mas era costurada, não tinha uma máquina que fazia máscara. Ela falou, amiga, não, mas vamos tomar café. Network, relacionamento, minha amiga, tudo. E ela, sabendo que eu tinha um estúdio, tudo, tinha terminado o tratamento dela, tinha 1 ano, então assim, eu falo, foi conexão de Deus. Ela virou pra mim e falou assim, amiga, como tá as coisas? Eu falei, Cíntia, pensa a luta que nós estamos passando. O estúdio fechado, a outra clínica fechada, nós passamos maior sufoco, prestação do meu carro atrasada, que eu tinha vendido na época meu carro, só tinha um carro lá em casa, parcela atrasada e tudo. E eu tô aqui lutando, mas eu tô nele Correndo atrás. pra gente vender, pra gente não fechar as clínicas, pra gente manter as clínicas abertas. Ela olhou pra mim, do jeito que eu tô aqui numa sala dessa, ela falou assim, pois Deus mandou você vir aqui hoje, porque lá atrás vocês foram bênção na minha vida, vocês transformou minha vida. Eu tenho uma gratidão por vocês que não tem preço que faça. Você, Eliane, tem sido vasos transbordando a vida de muitas pessoas. Você tem mudado a vida de muitas pessoas na odontologia, você tem feito isso, você mudou a minha vida. E hoje, você veio aqui porque Deus mandou você vir aqui. Porque eu quero ser bênção na sua vida. E você é uma terra fértil, que eu quero ser a primeira semente da sua vida hoje. Eu quero te ofertar R$50 mil para ser semente que você vai montar um negócio seu na área hospitalar, qualquer coisa, para você não vender só essas máscaras. E você vai me pagar quando puder, quando você tiver fruto desse negócio. E você vai ser maior do que eu. A sua empresa vai ser muito maior do que isso. A empresa dela é um galpão gigante. Eu olhei assim, ela falou assim, vai ser muito maior do que isso aqui. Você vai ficar mais rica do que eu. Você vai... E começou a profetizar na minha vida. Profetizou muito. Um monte de coisa. Eu falo, como assim? E eu saí dali, Everson, não com 50 mil que mudaria a minha vida, porque os 50 mil... Que isso, mil, na verdade, foi o mínimo que ela te entregou, né? Porque os 50 mil que ela me emprestou para mim começar um negócio, eu podia ter pegado no banco, eu podia... Mas aquela palavra dela ter falado que o Senhor estava me dando uma nova porção ali naquele momento, que era para mim transbordar na vida de outras pessoas, que aquilo ali era uma semente, eu entendi muito bem. E ali minha vida foi outra virada de chave ali para você. Outra virada de chave. Aquele dia ali foi mudado de chave. E tem, acho que 2 anos e 8 meses isso. Eu tava conversando com... Tem uma frase que fala muito isso. Deus, às vezes, coloca situações na nossa vida que a gente não entende, né? Aí a gente pede para mudar a situação. E, na verdade, ele tá usando a situação para mudar você e você não entendeu isso. E aí, pra gente entrar na missão, para tudo, em 1 ano, eu tenho dado esse testemunho para encorajar pessoas. Eu saí de lá, fui para Campinas, eu já estava vendendo, junto com as máscaras, estava vendendo avental para os dentistas. Eu falei, eu vou vender máscara, vou vender avental, vou pegar. Comprei um rapaz e punha minha margem e vendia dentro do meu carro. E aí eu já fui para Campinas com aquele dinheiro, já paguei as parcelas que tava, dei uma ajeitada, não precisava, sobrou uns 30 e poucos mil do que sobrou das coisas que eu paguei. Eu fui, comprei tudo de TNT e virei sacoleira de vender avental. Fui para um rapaz que ele fabricava, eu punha dentro do meu carro e saí vendendo. Em 3 meses, hoje você fala, Eliane, como que aconteceu a empresa, a Antonelli Odontomed? Dessa forma que eu estou contando, de um paciente
que era pobre, assim, financeiramente, mas era cheia de promessa, que se prosperou, que semeou na minha vida. Você semeou na vida dela Semeou na vida primeiro. dela. Ela E semeou de novo na minha vida, porque ela pagou pelo tratamento. Eu não dei o tratamento, eu dei ao conhecimento, a essência, o cuidado, o zelo, o atendimento e tudo mais. E depois ela me deu uma semente, aquela semente virou a minha fábrica. Com 3 meses, 4 meses, eu já tinha alugado uma área e já estava com 17 funcionários. Que foi a que eu conheci lá, né? Que foi que eu conheci. Passei Muito por bacana. luta, por isso, por aquilo outro. E a fábrica começou dessa forma. A empresa do meu marido de máscara, que ele começou, não deu certo. A empresa do meu cunhado, ele importou uma máquina e não deu certo essa máquina. E acabou que ele desistiu. Mas Deus abriu essa porta e começa desse jeitinho que eu tô contando aqui pra vocês, que não foi nada meu, não é algo que eu planejei de ter a fábrica Antonella Odontomed. Hoje a gente tem quase 30 colaboradores de carteira assinada lá naquela fábrica. A fábrica, durante a pandemia, ela ajudou mais de 100 famílias, comeu e sobreviveu de lá. Então, assim, não era sobre a Eliana, era uma semente para abençoar outras pessoas. Era projeto de Deus mesmo, né? E é uma coisa que a Cindy falou para mim, que eu sempre falo hoje nas palestras, onde que eu tenho ido, sobre isso. Aquilo que Deus te deu só tem sentido se você transbordar na vida de outras pessoas. O povo fala muito isso. Você só tem realmente sucesso de verdade quando as pessoas que estão à sua volta também prosperar. E eu sempre fui uma pessoa que, dentista que trabalhava comigo, eu sempre falava isso pra eles. Vocês têm que ser melhor, vocês têm que melhorar, vocês têm que montar a sua. Nunca fui uma pessoa, até hoje, graças a Deus, nunca tive um funcionário que me processou. Tenho a alegria de falar isso. Todos os profissionais que trabalham comigo são meus amigos. Os dentistas que estão lá hoje na clínica, tem mais de 8 anos que trabalham comigo, são irmãos. E eu quero ver eles próximos, eu quero ver eles tendo, sabe, alegria. Eu tenho alegria de ver os outros prosperar, eu tenho alegria de ver o outro ficar bem. Então, assim, nunca fui essa pessoa que, tipo assim, alguém tem que ficar abaixo. Pelo contrário, as pessoas podem ficar melhor Claro. que a gente. O que a Cindy falou pra mim é o que eu falo pra todo mundo. Aquilo que você quer, se o outro ficar melhor que você, é melhor ainda. É melhor ainda. Hoje eu falo assim, Cindy, eu tento te honrar, eu tento E isso. outra, se você olhando por essa visão aí, se todas as pessoas que tiverem à sua volta for melhor que você, estiverem melhor que você e forem seus amigos, você tá muito bem. Muito. Você tem um network ali super forte que nunca vai te deixar desamparado, né? Eu amo. E assim, quando eu vejo dentista que trabalhou comigo, hoje tá super bem, super famosinho na internet, a Renatinha, tudo, o Marcos trabalhou comigo, de laboratório, tudo, hoje ele tá dando curso, tá, isso, aquilo. Eu falo, gente, são pessoas que saiu lá de dentro, que eu falo, gente, é presente Deus você ver as pessoas prosperando, né? Então, assim, a FAP foi um sonho. E aí, onde que eu volto? Só porque eu fiquei com o coração dividido. E aí, chega um doido na minha sala para voltar pro marketing lá, para me ativar o marketing e tudo. Ele chega na minha... Olha as loucuras que eu tenho enfrentado, né? Nesses 3 anos, na minha reviravolta. Chega um marketing lá, um rapaz fala assim, que eu contratei ele para ativar o marketing do estúdio, que tinha ficado 2 anos, praticamente sem nada, foi vou ativar, né? Ele chega para mim e fala assim, ó, me deu uma bússola e um cartãozinho dele do marketing, falando assim, ó, o que você tem, você precisa transbordar na vida do outro. Aí ele colocou assim, eu quero estar na primeira fileira da sua primeira palestra. Eu, palestra, fileira, esse cara doido. Do nada. Aqui, do nada. Ele foi lá me visitar e me deu uma bússola, que não era pra me perder o foco, que hoje eu sei que a bússola... Deus dando sinal, né? Deus dando sinal, tipo assim, filha, não perde aquilo, tudo que você passou, tudo, o foco sempre vai ser eu na sua vida, mas tá na hora de você transbordar a sua história pra mudar a vida de outras histórias. E ele falou de palestra. E tudo aquilo ali começou a fazer sentido, tipo assim, palestra. Aí eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? A minha fábrica lá... Não é algo que eu gosto, administrativo, estudar, não gosto. Você fala, Eliana, você ama lá na fábrica? Não, não é. Não tem estudo para isso. Hoje eu tenho gerente, tenho supervisor, tem tudo, porque não é. Eu creio que Deus me deu aquilo lá para ser bênção na vida de outras pessoas e financeiramente... E outra, para você ter uma história. Porque se ele quer que você transborda, ele precisa que você tenha uma história. Você precisa ter passado por tudo que você passou na sua vida para até ter credibilidade para quem te ouvir e falar, não, peraí, ela passou por isso, ela viveu isso. Então, às vezes, o caminho é para isso, né? Pra gente, no finalzinho, entender por que tudo aconteceu. E aí, você acredita que o estúdio parou a não ter mais aquilo que tinha? Porque eu tava na fábrica, aí eu tava ali, meu coração já não tava ali mais, aí tinha a clínica do setor sul, meus filhos, as pessoas que eu gosto de cuidar, de estar perto, eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Isso que não perdeu sentido, o estúdio perdeu sentido para mim, total, eu não tava tendo tempo mais para nada, fábrica, a Antonelli, meu casamento, meus filhos, o que eu tô fazendo? Não faz mais sentido.
E eu falei para Deus, Deus, eu vou vender. Eu estava fazendo com sociedade, com os meninos que trabalham comigo há muito tempo. Deus falou que não era para fazer sociedade e que aquilo lá era para outra pessoa já. Deus já tinha me falado. E eu falei, mas como? Eu não vou anunciar, como que eu faço? E, quando Deus tem um plano na sua vida, um propósito, fica tranquilo. Ele já tem até a pessoa para pegar a próxima água daquele poço. O poço, quando não é mais para você, Deus já tem para outra pessoa aquele lugar. E aí as pessoas falam, mas você vai ter coragem de vender o estúdio, seu sonho. Eu falei assim, aquilo não era mais o meu. Sabe assim que... Já era o sonho de alguém que estava orando e Deus já tinha falado, calma, já está preparado ali. E eu creio nisso. E chegou a menina lá, por amizade, falei, Leandro, você vende o estúdio? E eu vivendo nessa fase. Falei, vendo. Ela falou assim, tal. E aí ela, uns 6 meses atrás, eu falei assim, eu vendo por tal. Ela falou, não, eu vou montar o meu mês, muito caro esse valor que você pediu, não, eu vou montar. Eu falei, Deus, então tá certo. Não era para vender. Ela montou com outra menina, não deu certo. E ela disse que não parava de pensar no estúdio. Ela falou, gente, eu só penso no estúdio. Não tem outro lugar para mim pensar, eu só penso naquele estúdio. Olha para você ver as conexões de Deus. E ela voltou, eu falei, Helena, eu quero comprar o seu estúdio. Deus me mostrou que é aqui que eu vou estar. Eu falei assim, Deus me mostrou que é aqui que vocês vão ficar. Porque eu tenho que sair, meu tempo aqui já deu. E ela comprou o estúdio da forma que eu queria, da forma que Deus tinha colocado no meu coração. Do jeito que você precisava. E eu passei aquilo ali como bênção na vida daquelas meninas, que é a doutora Laís e a doutora Gabriela. Eu sei que elas vão se prosperar muito, porque aquele lugar ali foi um lugar de muita oração, muita bênção, muito... Mas foi um ciclo que venceu aquilo ali na minha vida. Venceu, não era mais meu coração ali. E eu saí de lá passando o bastão com tanta alegria, com tanta referência, com tanto zelo de tudo mais. Eu falei, agora eu vou ter esse tempo. Helena, para que você não quer mais o estúdio? Para mim ter tempo, para mim cuidar de mim, cuidar das pessoas que eu amo, cuidar da fábrica, cuidar do Antonelli, cuidar da clínica do setor sul, que estava abandonada também nessa parte. E foi essa conexão, tudo que aconteceu comigo dentro da odontologia, de tudo. E aí... E tem a parte, a cereja do bolo disso tudo, né? Agora a cereja do bolo tudo, que hoje eu entendo que tudo tinha um porquê, né? Da questão da Missão Sorriso, né? Que você faz parte, que foi uma experiência... É muito bom. Que eu quero contar aqui também da sua chegada, da Missão Sorriso. As pessoas vão olhando, por que da Missão Sorriso, né? Depois que eu contei tanta história aqui, todo mundo, eu acho que já deu para perceber que tem um porquê de eu ter montado a Missão Sorriso. Devido a de dentro, sentir a dor, sentir o que o dente faz, o que é a transformação. A Missão Sorriso, ela foi o que a Cintia viveu. Ali foi uma Missão Sorriso, mesmo que pagou, mas ele teve no começo a vontade de mudar a vida do outro, que é o que você me vendeu, de certa forma, no começo, e que realmente é o que você faz todos os dias. E como que surgiu a Missão Sorriso agora, para a gente encerrar já, que é o que Deus me... tudo que aconteceu foi para a Missão Sorriso. Foi para que a Missão Sorriso existisse. Com 40 anos de idade, eu entrei naquele momento de crise. Crise em que sentido? Prosperidade já tinha chegado, benção, já tinha um estúdio, já tinha tudo. Eu tinha ido na África, mas o Antonelli, com 35 anos, já tinha experimentado aquilo lá, aquela alegria, aquele povo que tem uma energia, uma alegria que só quem pisa naquela terra sabe o que é aquilo. E aquilo mexeu muito comigo. E eu sempre gostei muito de ajudar. E aí, quando eu entrei 40 anos, foi um marco na minha vida. Eu falei, Deus, até aqui eu trabalhei para ganhar dinheiro, para montar nossas coisas. E foi abençoada, né? Para ter as experiências. Eu nunca imaginei ir nas viagens que eu fui, nunca imaginei que Deus um dia me permitisse morar onde que eu moro, nunca imaginei comer as comidas que eu como. Às vezes eu falo, Eliane, eu sou essa pessoa que choro, me emociono com coisas que eu sei que tudo que eu vivi foi por Deus, não foi por mérito meu, não foi por inteligência, não foi nem a faculdade que eu não tenho, não foi porque eu fiquei noites estudando, não foi. Foi uma graça que o Senhor derramou sobre a minha vida e tem derramado até hoje. Então, nos meus 40 anos, eu entrei nessa crise. Falei, Deus, até que o Senhor me abençoou, me prosperou, todos os lugares que eu já vivi, já conheci lugares fora, já tenho meus filhos, a coisa mais linda que o Senhor me deu, meu marido, meu casamento, uma bênção, tudo. Só que agora eu quero fazer algo para o Senhor, eu quero cuidar de pessoas, eu quero cuidar das pessoas que não têm condição. E eu peguei, primeiro passo era levar os meus meninos para a África. Quando ela falou assim, 40 anos, vamos fazer uma viagem e tal. Então eu falei, não, eu quero voltar para a África, mas de forma diferente. Eu quero levar mais pessoas para ajudar dessa vez. E eu quero mostrar para o Davi e o Gustavo a essência que é a mãe deles, que da origem que eu fui, que eu falo assim, a África hoje é Eliane. Foi quando você nasceu. Quando eu nasci. É a mesma coisa. Do jeitinho que eles vivem lá hoje, é o jeito que eu vivi na minha infância. Igualzinho.
sem papel higiênico, sem banheiro, sem nada, comendo da terra. O mais igualzinho. bonito de lá é o sorriso no rosto de todo mundo, né? No meio daquela simplicidade toda. E a mesma alegria que minha mãe me mostrava, que a gente era rico e bonito, a África, eles são ricos e bonitos. E é isso que eu quero levar pessoas para lá, para ter isso, porque as pessoas têm a noção, o inverso, que a África é gente pobre, triste, não, lá você não vai ver isso. Lá não tem comida, eles passam fome mesmo, mas eles são ricos na essência, eles são lindos, uma beleza que eu nunca vi, um sorriso que não tem lente que compensa, porque é de dentro para fora. Aquilo que minha mãe me ensinou da identidade, da beleza, nossa, que a gente vive hoje, é de dentro para fora, nunca vai ser de fora para dentro. E a África, eles são de dentro para fora, eles cantam porque eles estão felizes, eles gritam porque eles estão felizes, eles louvam a Deus porque eles acreditam em Deus, eles não precisam beber para ficar felizes, entendeu a diferença? Uhum. Hoje eu vejo pessoas jovens que têm que se embriagar para sorrir. Tem mulheres que têm que pôr lente, tem que pôr isso, pôr aquilo para ver se achar que tá bonito. Lá não, eles são de dentro para fora. Então eles pulam, eles desbrancam. Não é porque eles têm, é porque eles são. Não é ser, eles são felizes. Então foi isso. E aí eu organizando essa viagem, tudo, eu queria levar mais consultório portátil, eu queria isso, aquilo na minha sala. Na primeira vez você não tinha levado nada de odontologia, só foi visitar. Não, fui visitar, mas levamos um consultório portátil e pus o Antonelli pra atender. Só o Antonelli ali. E o Antonelli arrancou um monte de dente, o Antonelli sozinho fez um monte de coisa. E o que me marcou da outra vez, por que a missão tem ao lado de prótese? Porque uma mulher lá, quando a gente foi, não deixou o Antonelli arrancar os dentes dela pendurado, porque a mulher lá só vale igual cavalo, quando tem dente. Se ela não tem dente, ela não casa mais, porque é como se ela não tivesse mais como casar. Uhum. E aquilo me impressionou, porque a gente veio embora com a mulher com os dentes pendurados, tudo molinho, tudo com problema periodontal seríssimo, não deixando arrancar, porque o sonho dela era casar. Ela é da igreja do pastor Goodilá, crente, tudo, mas ela fala assim, não, porque ela queria casar. E aquilo mexeu. Se arrancasse, ela não ia conseguir. Se ela arrancasse, se eu arrancasse os dentes dela, nós arrancaria a chance dela casar. Então, ela preferia sentir a dor do que arrancar. Aquilo mexeu comigo. E eu falei assim, o dia que eu voltar na África, eu vou voltar para arrancar, mas não vou voltar para dar os dentes. Isso era o que, a volta da missão, era não arrancar dente. Então, quando surgiu a missão, aí vamos lá, eu tô na minha sala, e Deus fazendo todo esse projeto para viagem, tal, como vai ser, tarará, pensando que eu tenho mente acelerada, vocês perceberam aqui, esse tanto de conversa aqui, dá para vocês verem. Minha mente não para, vai ser assim, tarará, não, vamos entender que tanto de gente, tarará. E aí vem na minha cabeça, eu preciso levar um protético, eu preciso levar mais cadeira, eu preciso chamar mais gente. E Deus falou comigo lá na minha sala assim, filha, o que você quer fazer na África, faça aqui também, porque aqui tem África também. Aqui tem pessoas que precisam de ser tratadas. Aqui tem dentista que precisa ter essa conexão. E no mesmo dia aquilo foi surgindo, foi o meu Marco que estava lá, foi Marcos, vem aqui, vamos fazer um vídeo, vamos gravar um vídeo, vamos chamar os dentistas, lá. Deus me deu tudo como seria na África, mas era para me fazer aqui como test drive. E foi isso. Eu fiz um vídeo e lotou um monte de gente. E nessa época que lotou, quem apareceu no meu consultório lá, oferecendo para entrar com a parte prótese? Eu. Adivinha? Você. Olha aí, olha aqui, gente, o ligamento de quase 4 anos atrás. Quando você chegou lá, você não sabe a emoção que eu fiquei. Porque a minha oração era o quê? Não era arrancar dente. Era colocar eles de volta. Era devolver sorriso, porque se eu vou lá, só arranco, eu estava falando sobre odontologia. Mas eu queria que os pobres, as pessoas carentes, que a gente arrancasse os dentes dela, a gente devolvesse a possibilidade delas ter a prótese de volta. E quando você chegou falando que o laboratório ia me apoiar, eu sabia que era a resposta de Deus. Que a missão tinha um propósito, não era da Eliane. Não era sobre a Eliane mais ali. E ali foi uma conexão, aí surgiu que tanta gente, como seria? Você pegou a parte de prótese, laboratório e tal. E vai ser isso, não marcou a data para setembro, não sei se você lembra, a gente marcou para setembro. Vai dar tudo certo, e eu viajava para a África em dezembro. Então a gente ia ter a missão de dezembro, de setembro, uma em dezembro e eu viajava nós ia ter 2 antes de viajar. E tudo, eu naquela loucura, já de comer os voluntários, tudo. E aquilo foi o começo da missão. Então a missão começou desse jeito. Cara, e foi uma coisa que, vou falar pra você, mudou a minha vida, viu? Não só a minha, mas eu chamei todo mundo do laboratório, convidei muita gente e tal. Todo mundo que foi, que vê aquela realidade, que vê a vida igual você falou, que vê aquela pobreza enraizada ali. Só que todo mundo correndo e brincando e feliz. E o povo sentava, contava a história deles. Assim, aquelas outras, as primeiras que a gente fez, foi
bastante impactante. A gente vai crescendo a cada missão, né? Agora, a do presídio foi a que eu nunca tinha vivido aquela experiência, né? Eu nunca tinha estado ali dentro. É uma energia diferente. É uma energia diferente, são pessoas diferentes que muitos são tratados como bicho pela sociedade, a gente tratou eles como humanos e elas perceberam aquilo que foi no feminino, né? Elas perceberam aquilo e elas começaram a compartilhar histórias dela, o porquê que elas estavam ali, o que elas tinham feito. E, cara, pela primeira vez a gente conseguiu olhar para dentro delas de forma diferente. Coisa que a gente mesmo acaba, de certa forma, com preconceito, né? No começo, assim, logo no começo do dia, a gente veio com medo, preocupado, que tinha muita coisa cortante. Falei, gente, será que vai dar certo? E eu falando isso, Leandro, eu falei, gente, Leandro, você tá muito doido, Leandro, faz isso não. E ele, não, vai dar certo, Deus tá com a gente, realmente. Começou assim, começou a dar uma tranquilidade do meio pro fim, né? No final a gente... Virou irmãos lá, abraçando. A gente transformou a vida de muita gente ali dentro. Muitos que falam, nossa, eu vou sair daqui, eu vou mudar de vida e tal. Realmente a missão ela tem um propósito diferenciado. Para quem participa, quem não teve a oportunidade ainda, vai ter outros. Tem que acessar lá, né? Cara, vai. Vai, que você vai ver uma odontologia que você nunca vai ver dentro do consultório. E eu falo, os dentistas que vai estar ouvindo aqui essa história tudo, então assim, tem um contexto por quê. Muita gente fala assim, Eliana, a missão é por causa disso. Eu falei, não, é por causa da minha dor. A nossa dor tem muita intimidade com o nosso propósito. Hoje eu tenho certeza que eu só tenho a missão por causa das minhas dores, dos meus dentes. A falta dos meus dentes, não ter dente, saber o que é ganhar uma pererequinha, saber o que é ganhar 2 central, saber que é a emoção que eles têm, eu sei. Muitos dentistas, às vezes, não sabem. Esse dia eu fiz esse tempo atrás. Falando em números, quanto que a gente conseguiu fazer em um dia, você lembra? Lá no presídio? Não, na missão em geral. Nós de laboratório. Eu acabei de fazer uma contabilidade, eu estava fazendo, só de prótese, já passou de 500 próteses. Essa é a ideia. 500 sorrisos transformados. Transformados nesses 4 anos. E outra, sentava ali, arrancava, já ia, a gente já moldava, já fazia as pererecas, fazia tudo. A primeira missão, os consultórios não chegou, nada, a gente tudo com os treinos na tudo cabeça, bem você lembra? Lembro. No meio da terra, no meio da lá, foi a missão, fez prótese total naquela missão. Você tem noção disso? Saiu prótese total. Total, o pessoal falou assim, a primeira missão, vamos até deixar hoje, claro, começava às 8 da manhã, acabava às 6, tá? Não era uma semana de... E foi a missão que foi mais protética, foi mais gente, foi a missão que a gente entregou que é tanto de dente, o povo... E aquela primeira missão foi o marco, a validação. Hoje a gente está ali em investimento, sei o quê, fala, primeiro você tem que validar. Toda a missão foi validada por aquela primeira missão. Em cada etapa, né? Porque a primeira missão marcou todo mundo, marcou a nossa vida. Por quê? O que a gente entendeu na Missão Sorriso? Não precisa de dinheiro, de muito dinheiro. Não precisa de muito recurso para você começar a ajudar o próximo. Você precisa de pessoas... que estejam com muita vontade de fazer. com muita vontade, que não precisava de ter muita estrutura, porque Deus mandou o Carlos, que hoje é nosso braço direito, que montou... Eu não sabia que precisava de energia, não sabia que precisava disso, e a gente foi falar, precisa disso. O Carlos chegava... Quer dizer, do nada surgiu tudo isso. Então, assim, a missão, por que ela é a cereja? É mostrar para todo mundo que está aqui, os dentistas, os laboratórios, todo mundo, que cada um dando um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho, você muda a vida de várias pessoas. Não, várias pessoas. E eu falo por experiência própria. Quem está indo para a missão, achando que vai transformar a vida de alguém, está totalmente enganado. A vida que vai ser transformada vai ser a sua. Quantos dentistas que eu escuto relato, Eliane? Lá no presídio. O presídio foi a missão que eu tive mais preconceito para levar as pessoas. E na saída foi a missão que eu mais recebi relatos dos dentistas. Falando assim, Eliane, isso aqui mudou minha vida. Isso aqui tirou preconceito, Eliane, isso aqui tirou eu da depressão, isso aqui tirou eu da odontologia, que eu achava que a odontologia não vale. Eu achava que a odontologia, hoje eu vi uma gratidão dessas mulheres aqui que eu nunca vi dentro do meu consultório. Porque às vezes tem muitos dentistas que estão desanimados com a profissão. Por quê? Porque ele vê a odontologia como um negócio. E o negócio na odontologia é enjoado mesmo, paciente enjoado, é ingrato, é isso, é aquilo outro. Eu falo isso, paga Fusca, quer receber Ferrari e põe os dentistas na parede. Não gostei, isso não tá bom. Mas quando você sai dessa esfera de tirador só, de tarará, de comercial, e você vai numa missão, que você pega uma pererequinha e põe na boca da mulher, a mulher te abraça, joelho no seu pé, começa a te beijar, começa a chorar e fala assim, você mudou minha vida, aquilo. A última missão que a gente fez agora sábado, a mulher fez algo que até agora eu tô meio chocada. Sabe assim, ela falou assim, ela tinha acabado de chegar no presídio, ela falou assim, eu nunca pude levar meus filhos no shopping por causa dos meus dentes.
Meus dentes, eu não podia entrar dentro do shopping. E começou a chorar. E depois o cara começou a gravar ela falando. Ela falou assim, eu não tinha possibilidade de levar meus netos no shopping. Eu nunca pude entrar como ser humano num ambiente arrumado. Olha o que a odontologia... Olha o que a falta da odontologia tira as pessoas de um contexto. E ela chorando e falou assim, a primeira coisa, quando eu sair dessa prisão, é levar meus netos no shopping. E para quem nunca viveu, a gente entrou dentro da sala, onde a gente ficou lá, a gente foi tratado, entrou do mesmo jeito, né? Foi. A gente ia passando, as portas ia batendo e fechando, e aquela zoada, cara, aquele me dando uma aflição por dentro, no começo. Quando a gente entrou na sala que a gente ia atender, o ambiente é de ódio, né? Assim, você olha nas paredes, a pessoa ali, quando eu sair daqui eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tem nada assim para aquela que a gente viu no final, que a pessoa já mudou, fala, nossa, aquela gratidão, não. O ambiente de todo mundo ali é de ódio, de sair de lá se vingar. A gente viu muito aquele escrito, né? Para quando a gente ouvir isso, para a pessoa entender que realmente é transformador aquilo lá. E eu acho... É uma experiência diferente. Eu acho, não, eu tenho certeza que a Missão Sorriso, a odontologia, tudo levando as pessoas, a gente pode levar amor através do sorriso e aquelas pessoas podem se sentir amadas e ela pode ter um novo recomeço, uma nova dignidade. Se uma daquela ali mudou a vida dela e ela prosperar pra gente, já valeu a pena. E eu falando com o diretor do presídio, falando isso, uma pessoa que sai de um presídio sem dentes, sem dignidade nenhuma já, porque já não sai. Todo mundo que pisa ali já não tem dignidade para aqui fora. Ela vai ter preconceito aqui fora. Mas sem os dentes, a única pessoa que aceita ela sem dente, sem nada, é só o tráfico, é só a prostituição, só o roubo, que aceita. A sociedade não aceita ninguém desdentado. Eu tenho desafiado essas pessoas. Empregada doméstica, gente, que é um cargo, um serviço. Muitas pessoas, eu quero que a pessoa tenha coragem de falar, você contrataria uma babá para cuidar dos seus filhos sem os dentes na frente? Você contrataria alguém para cuidar da sua casa, fazer sua comida sem nenhum dente na boca? Olha o preconceito que as pessoas que não têm um dente, elas perdem dignidade de ser gente, de ser humano. E quando a gente dá uma prótese, que um laboratório dá uma prótese para uma pessoa dessa, é como se você estivesse dando a oportunidade dela poder ter a dignidade dela de volta e dela poder trabalhar e poder ter a vida dela. Não, e teve uma menina lá que eu entrevistei, eu acho que ela já tinha os seus 30 e poucos anos. Eu perguntei por que ela tinha sido presa, né? Ela falou que ela tinha feito um orçamento numa clínica odontológica, que o sonho dela era transformar a vida dela, porque a vida que ela já tinha tirado tudo. Eu acho que ela tinha usado droga e tal. E ela falou que ela queria mudar de vida. E ela falou assim, para ela mudar de vida, ela teria que mudar o sorriso dela primeiro. Só que o que ela foi fazer? Ela fez orçamento, deu muito caro, ela foi roubar para pagar o... Eu lembro dela. Você lembra dela? Ela foi tráfico de droga. Exatamente. Lá do Paraguai para cá. Ela falou assim que ela ia fazer só uma viagem. Só uma viagem para resolver, para colocar as lentes e mudar a vida dela. Foi. A gente conta, mas ninguém acredita. Ninguém acredita. E é isso que eu acho que a Missão Sorriso ela é a ponte. A ponte de pegar pessoas que têm estrutura, que têm a profissão que é linda, que é a odontologia, que às vezes está desanimada. Eu não ganho dinheiro com a profissão, não. Largar esse olhar profissional financeiro e levar ela para uma situação de transformação de vida, de identidade, de tudo. E quando ele faz essa ponte, o Senhor me falou isso, filha, eu quero que você seja ponte. Tanto que a Missão Sorriso, ela não tem nenhum vínculo religioso, que eu falo assim, não tem isso. Sim. Não tem vínculo político, não tem nenhuma política por trás, financeiramente. Eu vou com a igreja, por exemplo, essa última missão eu fiz com a Universal, já fiz com a Igreja Católica, faço com qualquer instituição, porque não é esse nosso propósito, não é esse, mas é de ser ponte, de pegar umas pessoas e experimentar a transformação do outro. Sim. E quando a gente faz ponte de um lado para o outro, o que a gente ganha? É isso que você está falando. Você deixa um pouquinho de você naquela história, mas você tem uma história linda, brilhante, para você trazer para dentro do seu consultório. E aí eu falo, quando você vê essa odontologia que transforma, que muda, será que você vai tratar o seu paciente da mesma forma que você está tratando? Muda completamente. Será que você vai cobrar tão baratinho uma resina e vai falar mal do seu concorrente e vai falar assim, não, faz a lente comigo, porque a minha é mais barata, fulano é caro. Não é sobre comercial, não é quanto vale. É sobre a essência. Eu tô aqui para mudar seu sorriso, tô aqui para mudar a sua história. Igual a Cíntia teve a identidade dela transformada, pagando, vamos dizer, você que é dentista pode transformar a vida das pessoas recebendo, elas podem pagar bem por isso, porque você vai transformar a vida dela. E não é sobre dinheiro, porque dinheiro são circunstâncias, são tempo. Hoje você não tem, amanhã você tem.
Não tinha papel higiênico para limpar, né? Limpava com folha, vamos dizer assim. E hoje Deus me deu condição de eu poder ter o dinheiro para comprar o papel higiênico. Então, o dinheiro são circunstâncias que hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje eu posso estar aqui falando para você que hoje eu tenho condição de comprar o papel. Amanhã eu posso não ter a condição. Então, o ser é mais importante, o ser humano é mais importante, as pessoas é mais importante que o dinheiro. Então, quando você não vê a odontologia como ganhos financeiros, e sim mudança de vida, transformação de pessoas, aquilo, o seu consultório vai ser o lugar mais próximo que vai ter, porque quando você faz algo que transforma a vida das pessoas, vem várias pessoas querendo aquilo também. E quem entra dentro já sente aquela energia na hora, já sente aquela paz. E a missão é para isso, é para a gente fazer conexão, é para a gente fazer que a nossa profissão, de alguma forma, elas são lindas, a odontologia é maravilhosa, aquelas pessoas não são bandidos, são pessoas que merecem e têm que ser amadas. Se a gente quer uma sociedade melhor, a única forma de a gente transformar ela é levando amor. Não adianta. Não adianta. Eliane, que dia que a gente leva amor? Com aquilo que você tem. Eu tenho a coragem de pôr minha cara, de liderar essa equipe. Você teve a coragem de colocar seu laboratório para servir. O dentista tem a coragem de colocar a profissão dele para estar ali tirando a dor daquele lugar. Então, é isso que é a missão, é isso que é a minha história, é isso que eu acho que eu queria com essa conexão que a gente teve com a missão, com tudo. Quer puxar sua orelha, que não deu para ele sair na última. Mas nós vamos para a África, eu falei que vamos organizar isso aí, eu quero estar. A gente vai estar já na pode África. Fazer o convite para os dentistas também, que quem quiser pode entrar em contato, né? Vamos. Eu nem sei, eu tinha que estar olhando para alguma câmera? Não, você pode olhar para essa. Até agora eu não olhei, é para lá, né? Que a gente pode convidar, fica à vontade. Eu quero convidar, 2024, a Missão Sorriso, junto com a galera aí, que vai ter vários dentistas, protéticos, a gente vai fazer uma transformação de sorriso lá na África e você vai ter uma transformação de vida, dar uma experiência que você nunca viveu até aqui. Vai ser único, exclusivo. E as daqui também, né? Até lá vamos fazer a ação social, vamos fazer a missão. Eu vou voltar com o tudo Instagram, também. gente, entra lá na missão, é isso, eu acho que... Fala o Instagram para o pessoal. Missão Sorrisos, tem um Szinho no final, é uma carinha com 2 olhinhos assim, vocês vão ver. E a gente precisa muito. Eliane, o que mais precisa na missão? Vou falar aqui, ó, de dentista, de protético. Gente, protético é o que a gente vai precisar, porque é o que o povo mais quer. Me dá dente. E quem dá isso é só vocês, protético, que tem essa haste, esse pincel que Deus colocou na mão de vocês, de fazer uma haste tão linda, de devolver sorriso. Quem devolve sorriso na haste é vocês, protético. Então, vem com a gente, vem nos ajudar, precisa de mais. E dentista também. E quem quiser, hoje a gente tem na Missão Sorriso, tem a comida que a gente almoça junto com a comunidade, junto com os voluntários, junto com os pacientes. E faz outras coisas, faz brincadeira com as crianças. Tem brincadeira com as crianças, tem muita coisa tem um bacana. mercadinho solidário hoje que as pessoas podem ter os dentes transformados, ter a comida que come a comida com a gente e pode fazer a comprinha ainda e pagando com sorriso. E outra, não é só dentistas e protéticos, não. Qualquer pessoa que tiver interesse, ser voluntário, quiser participar, é só entrar em contato que a gente organiza, fala com a Eliane aí que dá tudo certo. E as pessoas falam, Eliane, tem um número de pessoas, como funciona? Tudo é pelo WhatsApp, a gente organiza tudo por lá, e lá que eu conheço as pessoas, lá que a gente nos conecta, lá que a gente conhece, dá tudo certo no final. No começo é meio bagunçado, mas no final dá certo. Dá muito certo. E eu até falei que a gente tem que fazer mais episódios pra gente contar, a gente tem cada história. Tem muita coisa boa, depois vamos fazer um episódio só contando as histórias da Missão Sorriso. Missão Sorriso. Se Deus quiser. Mas é isso, eu queria que você deixasse antes de eu te agradecer, claro, deixasse uma mensagem pro pessoal de um resumo do que é Eliane, deixar uma mensagem para quem tá saindo da faculdade, para quem está começando na vida, na odontologia, em qualquer área. Você pega tudo praticamente, né? Você conta uma história de vida. Pode deixar uma mensagem final para a gente? Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês, que eu sou uma improvável, uma pessoa que teria tudo para não ter chegado até aqui, mas o que fez eu chegar aqui foi as minhas dores, as minhas coisas, entender que tinha um propósito por trás de tudo isso. Todo começo não é fácil, mas só existe uma forma de chegar aqui onde que eu estou. Não desistindo. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que o Senhor fez você para ser. Se você está aí formando, é dentista, você tem um presente que Deus te deu que vai transformar histórias, vidas de pessoas. Então, cuide primeiro das pessoas. Dê o seu melhor que você tem para elas de conhecimento, de tudo aquilo. Dê o seu amor para outras pessoas, porque é isso que é o maior propósito da nossa vida. Deus não une pessoas, une propósito. E a sua profissão, unida com o outro, tem grande propósito de mudar a vida de várias pessoas. É isso. Deixa a vida das pessoas mais leve, deixa a vida das pessoas com mais
com cheiro de coisas melhores. É isso, né? Eu falo do cheiro de Deus, né? No Instagram lá. Deus. E quero deixar esse cheiro de Deus para todo mundo que assistiu até aqui. É isso, eu queria mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Dental Adelar, a Septio. E eu quero falar da Dental Adelar. Sim, pode ficar à vontade, aproveita. Ela já ofertou na Missão Sorriso. Ela já ajudou, né? E falta, às vezes, eu ir lá mesmo, porque tem que mandar ir lá, cuidar, e a correria, às vezes, não dá tempo. Vamos organizar. O Mas pessoal lá, gente boa demais. O muita Paulo, gente o boa, Bruno. vários Vamos já- puxar ele para a missão com mais Vamos força também. agora. Vamos sim. Vamos fazer para eles ofertar isso aí com mais força. E agradecer também a Sept, que eu estava falando, junto com a Oper Dental, que é outra que eu vou conversar com esse pessoal também para a gente fomentar ainda mais essa missão Sorriso, fazer Amém. esse projeto Amém. bonito, crescer cada vez Amém. mais. Junto com a Mais Rios Alinhadores, que é um projeto nosso também que a gente está colocando aí agora. E é isso. Eu queria te agradecer por ter aceito o meu convite, por ter deixado eu entrar na sua vida, pegado um pouco da sua energia. Você é uma pessoa que eu admiro muito, você sabe disso. Muito obrigado mesmo. Pela Missão Sorriso também, que mudou muito a minha vida. Eu acho que a vida de quem foi lá no laboratório, foi com a gente também, sempre falou muito bem. É um projeto que eu acredito bastante. É assim, a correria do dia a dia, você sabe como é que é. Sim. Às vezes a gente não pode estar presente em todos, mas tudo que eu puder fazer para estar nos próximos, você pode ter certeza que eu Amém. farei. Vou chamar quem eu conheço, meus amigos. Esse canal também, vou tentar sempre estar fomentando essa questão da missão, porque eu acho que é realmente algo transformador. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Tá bom? E é isso, gente. Foi um episódio que eu acho que... Espero que vocês tenham gostado, que tenham mudado a vida de vocês, que foi muita história bacana. A Eliana abriu bastante a vida dela, né? E é isso. Quem gostou, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber cada vez mais. E é isso, gente. Muito obrigado.